Sabendo que a minha esposa tem medo que eu a traia depois do casamento, ela encheu a casa de câmeras escondidas e ainda fez uma transmissão ao vivo o tempo todo. No entanto, eu não fazia ideia. Naquele dia, assim que a minha esposa saiu, apressei-me a enviar uma mensagem de voz. A minha esposa foi trabalhar, podes vir. Mal acabei de dizer esta frase, a transmissão ao vivo explodiu. Meu Deus, que canalha, ter uma esposa tão bonita e ainda querer trair. Neste momento, Lin Weiwei, a caminho do trabalho, olhava para o telemóvel com uma expressão gélida. Só tive confiança absoluta para fazer a transmissão ao vivo. Não esperava que ela fosse tão pouco resistente ao teste. Neste momento, o meu telemóvel tocou e eu abri a mensagem de voz. Uma voz feminina muito agradável transmitiu: Ok, chego em 15 minutos. Esta mensagem de voz também tornou a transmissão ao vivo mais animada. Parece que é verdade, esta mulher está mesmo ansiosa, chega em 15 minutos. Gostava mesmo de ver como é esta mulher. Neste momento, Lin Weiwei também ficou ansiosa, desejando poder correr para casa e despedaçar a vadia interesseira. O diretor da equipa do programa na sala de controle apressou-se a confortar: talvez não seja o que estás a pensar, não te preocupes muito. Lin Weiwei olhava fixamente para a transmissão ao vivo com uma expressão fria. Os fãs da transmissão ao vivo, ao verem Lin Weiwei com uma expressão fria, começaram a enviar mensagens de consolo. Lin Weiwei, como se não visse nada, olhava fixamente para mim na imagem. Ainda não conseguia acreditar que eu tinha tanta coragem, a ponto de convidar pessoas para casa, sem medo que ela voltasse de repente. Nesse momento, eu na imagem peguei de repente no telemóvel e liguei para Lin Weiwei. Lin Weiwei estava com uma expressão fria, mas ainda assim ajustou o tom, atendendo o telefone como de costume. Marido, aconteceu alguma coisa? Nada, só queria saber se chegaste em segurança ao trabalho. Ao ouvir as minhas palavras, a expressão de Lin Weiwei ficou ainda mais fria. No passado, ela ficaria muito comovida. Mas a Lin Weiwei de agora está com uma expressão gélida. O facto de eu lhe ligar agora não é para me preocupar com ela, mas sim para evitar que ela volte para casa de repente. Lin Weiwei tentou ao máximo controlar as suas emoções. Cheguei à empresa, vou para uma reunião. Não vou falar mais, o importante é que chegaste. À noite, peço comida para fora. É tudo que tu gostas de comer. Eu sorri e desliguei o telefone depois de dizer algumas palavras. Neste momento, a transmissão ao vivo estava cheia de mensagens. Meu Deus, vê-se logo que é experiente, este telefonema é para confirmar. Se Lin Weiwei não volta para casa de repente. Na sala de controlo, a pequena assistente olhou para a expressão fria de Lin Weiwei e perguntou: Mana Weiwei, ele costuma ligar-te assim? Depois de ouvir, Lin Weiwei disse com os dentes cerrados: pelo menos 10 vezes por mês este tipo de telefonema. A pequena assistente ficou imediatamente confusa depois de ouvir. Tão frequente? O diretor ao lado também ficou confuso. Ela tem 6 rins, é? Neste momento, a transmissão ao vivo explodiu diretamente, as mensagens de canalha voavam por todo o lado, e também houve quem dissesse que se Lin Weiwei se divorciasse, estaria disposto a assumir o controlo. Claro que eu não sabia nada disto, neste momento estava sentado no sofá a navegar no telemóvel. Pouco depois, tocou a campainha. Este toque de campainha fez com que a transmissão ao vivo ficasse instantaneamente em alerta. A mulher chegou. Lin Weiwei na sala de controlo também apertou os punhos, olhando fixamente para o ecrã. Eu abri a porta a sorrir. Entra depressa. Peguei num par de chinelos e coloquei-os no chão. Uma bela mulher alta de cabelos compridos entrou em casa. A mulher inclinou-se para calçar os chinelos. A postura de se inclinar era ainda mais graciosa e atraente. Depois sentou-se comigo no sofá. Ao ver o rosto da mulher, na transmissão ao vivo, voltaram a aparecer mensagens. Meu Deus, esta mulher é tão bonita. Saia de tubo, a minha preferida. Lin Weiwei na sala de controlo, ao ver esta cena, ficou instantaneamente pálida. Esta rapariga tem uns 25 ou 26 anos, e é tão bonita. Ao pensar na mensagem de voz que enviei antes, ela neste momento já tinha certeza que eu a estava a trair. Lin Weiwei agora mal podia esperar para chegar a casa e confrontar-me. O diretor ao lado na sala de controle apressou-se a confortar. Weiwei, não te preocupes, vamos ver o que se passa. Lin Weiwei não disse nada, olhando friamente para a imagem no ecrã. Neste momento, a bela mulher olhou para mim com impaciência. Estou farta, é sempre assim, quando é que te posso procurar abertamente? Eu disse a sorrir, em breve, daqui a um mês podes vir abertamente. Vou confrontar Lin Weiwei, até lá não será preciso fazer isto às escondidas. As minhas palavras foram ouvidas pelos fãs na transmissão ao vivo, mas tiveram outro significado. Meu Deus, parece que ele vai divorciar-se de Lin Weiwei. Lin Weiwei é tão infeliz. Lin Weiwei na sala de controlo já não conseguia conter as lágrimas. Será que ela vai divorciar-se de mim? Seu idiota! Lin Weiwei chorava e insultava ao mesmo tempo. O diretor ao lado entregou um lenço de papel. Weiwei, não chores,
já que ela quer divorciar-se de ti. Pensa primeiro na partilha de bens. Lin Weiwei não ouvia, enxugava as lágrimas e olhava fixamente para a imagem. Neste momento, Jian Yue na sala ficou um pouco surpreendida ao ouvir as minhas palavras. Vais mesmo confrontar a tua esposa? Jian Yue conheceu-me há 5 anos através do avô dela. Ela só sabe que o avô a mim me respeita muito, e também perguntou ao avô por que é que me respeitava tanto. Mas o avô dela também não disse muito, só disse que eu era uma pessoa muito notável. Jian Yue perguntou admirada. Eu sei que já foste o melhor aluno do Exame Nacional de Acesso ao Ensino Superior e professor da Universidade Wudalkou. O que mais tens para confrontar a tua esposa? Fala sério, o que Jian Yue disse explodiu a live. Que conversa afiada! Um campeão do vestibular trabalhando como programador, um professor da Universidade Wudalkou? Impossível! Na sala de controle, Lin Weiwei e o diretor também ficaram chocados. O diretor perguntou a Lin Weiwei, atônito. Isso é verdade? Lin Weiwei parou de chorar naquele momento. Ela percebeu que algo estava estranho, então enxugou as lágrimas do rosto e balançou a cabeça. Impossível! Meu marido é apenas uma pessoa comum. Ele nunca mencionou ser campeão do vestibular. E um professor da Universidade Wudalkou é ainda mais improvável. Em todos esses anos, eu nunca ouvi ir dar aulas. As palavras de Lin Weiwei foram ouvidas pelos fãs na live. A live imediatamente se encheu de comentários. Eu sabia que ela estava blefando. Esse homem é definitivamente um golpista. São todas mentiras dele para se exibir para a mulher. Isso mesmo, ele é definitivamente um golpista sentimental. Por um momento, os fãs da live começaram a fazer previsões. Nesse momento, eu sorri e disse a Jian Yue, em um mês, você saberá. Ainda não é a hora. Jian Yue ficou ainda mais curiosa. Que outra identidade você tem? Que tipo de identidade faz meu avô te respeitar tanto? Que tipo de identidade precisa ser escondida da sua esposa? Jian Yue estava extremamente curiosa em seu coração. Mas vendo que eu permaneci em silêncio, ela finalmente cerrou os dentes e disse, tudo bem. Então eu vou esperar um mês. Em seguida, Jian Yue olhou para mim com um sorriso e disse, você diz que sua esposa ficaria chocada se soubesse que você é o campeão nacional do vestibular. E também um professor da Universidade Wudalkou. Ao ouvir isso, eu sorri. Está tudo bem. Comparado com minha verdadeira identidade, ser campeão do vestibular e professor não é nada. Nesse momento, os fãs na live também levantaram dúvidas. Por que parece tão real? Alguém deveria verificar. É muito fácil verificar quem foi campeão do vestibular. Em um instante, muitos fãs começaram a pesquisar online. O diretor na sala de controle também começou a pesquisar online. 3 minutos depois, o diretor olhou para as informações na tela do computador e exclamou, é verdade. Ele é o campeão nacional do vestibular de 2018. As informações foram diretamente colocadas na live. Os fãs na live olharam para as informações e exclamaram, uau! Campeão nacional do vestibular. Isso é inacreditável. Lin Weiwei, ao lado, também ficou chocada, olhando fixamente para as informações na tela. Ele realmente é o campeão nacional do vestibular. O diretor continuou a procurar minhas informações e encontrou um vídeo de uma entrevista que me fizeram em 2018. No vídeo, o repórter me perguntou, quais são os seus sentimentos por se tornar o campeão nacional do vestibular? Eu respondi calmamente, era o esperado. Eu sempre fui um nerd. Além de português, minhas notas em outras matérias sempre foram perfeitas. Minhas palavras deixaram o repórter sem palavras. Nesse momento, os fãs da live também viram o vídeo da entrevista. Eu vou te dizer. Além de português, esse cara tem notas perfeitas em todas as outras matérias. Estou impressionado, não há o que dizer. Ele realmente tem talento. Lin Weiwei ficou chocada na sala de controle, olhando para minhas informações e o vídeo da entrevista. O marido com quem sou casada há 5 anos é na verdade o campeão nacional do vestibular. Embora chocada, ela teve que acreditar que era verdade. O diretor ao lado parecia um bebê curioso. Ele olhou para Lin Weiwei e perguntou suas dúvidas. Vocês estão casados há 5 anos e ele nunca mencionou que era um nerd antes? Lin Weiwei tentou se lembrar, mas não tinha nenhuma lembrança em sua mente. Lin Weiwei disse ao diretor com certeza. Ele nunca mencionou que era o campeão do vestibular. As pessoas na sala de controle ficaram chocadas ao ouvir isso. O campeão nacional do vestibular. Qualquer um que recebesse tal honra se exibiria, especialmente ao namorar. Mas ele nunca mencionou uma palavra. Os fãs da live também estavam discutindo. Se eu fosse o campeão nacional do vestibular, eu definitivamente me exibiria, especialmente ao namorar. Para fazer minha namorada me admirar. Isso é muito discreto. Ele não contou a Lin Weiwei por tantos anos. Ele é um santo, sem vaidade? Talvez seja como o vídeo da entrevista dizia. Isso era apenas o esperado. Quase 400 mil pessoas na live ficaram convencidas por mim. Os fãs da live de repente mudaram para outro tópico.
O fato de ele ser o campeão nacional do vestibular já foi confirmado. Alguém pode verificar se ele é professor da Universidade Wudalcool? Eu acabei de pesquisar online. Para se tornar um professor universitário, você deve dar uma certa contribuição ao mundo acadêmico. Se ele realmente é um professor da Universidade Wudalcool, então ele é incrível demais. O diretor disse neste momento. Eu conheço um professor da Universidade Wudalcool. Vou ligar para ele e perguntar. Os fãs da live estavam todos de olho no diretor. Eles queriam saber se eu era realmente um professor da Universidade Wudalcool. O diretor discou um número. Depois de alguns segundos, a chamada foi conectada. Do outro lado da linha, havia a voz de um homem de meia idade. Diretor, por que você decidiu me ligar? Tenho uma coisa que gostaria de pedir. Ouvi dizer que há um professor em sua escola chamado Shen Zhe. Eu não sei se você o conhece. O homem de meia idade do outro lado da linha disse. Eu acho que tenho uma vaga lembrança. Espere um pouco, vou verificar. Então, o som de um teclado soou no telefone. Em menos de 2 minutos, o homem de meia idade disse, eu encontrei. De fato, existe um professor chamado Shen Zhe. Ele se tornou professor há 3 anos. Parece jovem nas fotos. Como a chamada do diretor estava no viva voz. As pessoas na live ouviram claramente. Ele realmente é um professor da Universidade Wudalcool. Uau, estou arrepiado. Campeão nacional do vestibular e professor da Universidade Wudalcool. Os fãs na live estavam todos chocados. Lin Weiwei na sala de controle também estava incrédula. O marido com quem sou casada há 3 anos é na verdade um professor da Universidade Wudalcool. Isso é insano. Lin Weiwei estava dizendo isso ao diretor, perguntando se ele não poderia mandar uma foto, talvez fosse apenas uma coincidência de nomes. Em menos de 1 minuto, o celular do diretor tocou com uma notificação, era uma foto recém-tirada. A foto é de Shen Zhe, é realmente ele, confirmado como o melhor aluno do Exame Nacional de Admissão à Faculdade. A identidade de professor da Universidade Wudalcool também foi confirmada. Quem é ele afinal? O diretor da equipe do programa também ficou um pouco chocado neste momento. Ele pensou que este episódio poderia ser muito interessante, como explorar se havia algum dinheiro escondido, ele nunca pensou que este episódio exploraria. Que ele tem tal identidade. Lin Weiwei ao lado também está muito confusa neste momento, ele está casado comigo há 3 anos. Pensando que me conhecia o suficiente, não esperava que eu tivesse tal identidade, Lin Weiwei rangeu os dentes, amaldiçoando secretamente em seu coração. Seu canalha, eu sou sua esposa, marido e mulher devem ser sinceros um com o outro. Mas você escondeu de mim uma coisa tão importante, você me considera sua esposa? Ou há alguma dificuldade inevitável? Os internautas na sala de transmissão ao vivo começaram a discutir novamente. Vocês esqueceram alguns detalhes, ele parece ter outras identidades. Parece que não podemos falar, se você não disser, eu teria esquecido, parece que realmente há outras identidades. Deixe-me adivinhar, o homem mais rico do mundo? Os fãs na sala de transmissão ao vivo começaram a fazer várias especulações. Seus apetites foram completamente atiçados, eles realmente querem saber que outras identidades eu tenho. Jian Yui na sala neste momento. Vendo minha expressão indiferente e impotente, esqueça, não vou perguntar, mesmo que eu pergunte, você não dirá. Eu só quero saber se em 1 mês, todos os seus segredos estarão disponíveis para mim. Eu balancei a cabeça levemente. Em 1 mês, não terei a menor reserva. Jian Yui olhou para mim com expectativa depois de ouvir isso. Espero que a identidade que você está escondendo não me desaponte. Eu olhei para Jian Yui com interesse. Se minha verdadeira identidade te decepcionar, Jian Yui olhou para mim com uma expressão séria depois de ouvir isso, então eu vou te dar uma surra. É como quando eu estava com meu marido, assim que eu mostrava interesse, ele parava, eu o chutaria para fora diretamente. Os fãs na sala de transmissão ao vivo ouviram nossa conversa e todos estavam rindo sem parar, isso é realmente incrível. Você ousa dizer qualquer coisa, agora o mundo inteiro sabe que seu marido não é bom nisso? Lin Weiwei na sala de controle ouviu nossa conversa. Sua expressão era ainda mais fria, pela situação anterior, embora Jian Yui não seja minha amante. Mas um homem e uma mulher solteiros conversando tão abertamente, Lin Weiwei se sentiu muito desconfortável com isso. Lin Weiwei amaldiçoou secretamente em seu coração. Você já é casado. Você não sabe manter distância do sexo oposto? Espere para ver. Neste momento, Jian Yui olhou para mim e disse sorrindo, eu quero almoçar, pelo menos 4 pratos e uma sopa. Preciso do padrão de banquete estatal. Eu ri levemente, toda vez que você vem. Eu não te preparei comida deliciosa. Jian Yui sorriu satisfeita depois de ouvir isso, os ingredientes que eu encomendei. Eles serão entregues em breve. Na verdade, Jian Yui vem me ver toda vez, principalmente para provar minha culinária. Desde que ela comeu uma refeição que eu preparei há 4 anos, ela se apaixonou completamente pela minha culinária. Neste momento a sala de transmissão ao vivo está muito animada. Uau, ouvindo isso, Shen Zhe cozinha muito bem.
o melhor aluno do Exame Nacional de Admissão à Faculdade. Professor de Vodalkou, até mesmo a culinária é tão incrível, se fosse meu marido brigando. Eu teria que me esbofetear. Na sala de controle, o diretor olhou para Lin Weiwei e perguntou: seu marido cozinha muito bem? Ouvindo isso, Lin Weiwei friamente rangeu os dentes. Desde que nos casamos, esse canalha só entrou na cozinha uma vez. O prato frito era como picles. Desde então eu nunca mais o deixei entrar na cozinha. As palavras de Lin Weiwei deixaram a sala de transmissão ao vivo ainda mais animada. Haha, igual a mim. Eu nunca revelei a identidade de chefe de segunda classe, agora minha esposa cozinha todos os dias. Lin Weiwei olhou para a tela de bate-papo com uma expressão sombria. Quando estávamos namorando eu contei tudo para ela, sem esconder nada. Mas ela escondeu tantas coisas de mim. Os fãs na sala de transmissão ao vivo viram a expressão instável de Lin Weiwei. Eles começaram a brincar, olhando para a expressão de Lin Weiwei. Shenzhe provavelmente terá azar. Neste momento, os fãs também estão muito curiosos sobre minha culinária, querendo ver como é minha culinária. Não demorou muito para a campainha tocar. Os ingredientes chegaram. Eu olhei para Jian Yu e disse: o tempo é muito curto. Eu vou fazer alguns simples: repolho cozido, tofu em si, cabeças de leão, carne dompo. Ok. Jian Yu concordou alegremente, embora ela queira comer mais pratos de banquete estatal, mas agora obviamente não há tempo suficiente. Só posso fazer alguns pratos não muito complicados. Eu peguei os ingredientes e entrei na cozinha, e então comecei a fazer o primeiro prato. Tofu em si. Coloque um pedaço de tofu na tábua de corte e comece a cortar em tiras. O mais importante do tofu em si é a habilidade com a faca. É preciso cortar milhares de tiras muito finas de tofu. Neste momento a sala de transmissão ao vivo está ainda mais animada. Essa habilidade com a faca é incrível. Shenzhe realmente parece um chefe. Na sala de controle, Lin Weiwei olhou para mim cortando vegetais com raiva. Embora ela não seja uma chefe profissional, mas cozinha há muitos anos, ela pode ver pela minha habilidade com a faca que minha culinária é muito boa. O pequeno assistente ao lado disse: agora você sabe que Shenzhe sabe cozinhar, ela mentiu para você por tantos anos. O que você planeja fazer com ela? Lin Weiwei perguntou com uma expressão séria, esperando o programa terminar. Vou fazê-la cozinhar por toda a vida. Os fãs na transmissão ao vivo riram ao ouvir as palavras de Lin Weiwei. Shenzhe está em apuros. Pobre Shenzhe, ainda não sabe que seu segredo já foi descoberto por sua esposa. Estou ocupado na cozinha. Cortei o tofu em tiras e comecei a cortar a carne em tiras. Jian Yu ficou atrás de mim, observando-me ocupado como se estivesse admirando uma obra de arte. Como sempre, terminarei de cozinhar antes das 10h30. Haha. Parece que estou tendo um caso. Se Lin Weiwei visse isso de outra forma, definitivamente pensaria que Shenzhe está tendo um caso. Na sala de direção, Lin Weiwei riu ao ouvir minhas palavras, mas também estava com medo de voltar para casa de repente. Então vou provocá-lo. Esperarei que ele termine de preparar todos os pratos e ligarei para dizer que estou voltando para casa. A pequena assistente ao lado imaginou a cena e riu diretamente. Isso seria muito interessante. Nesse momento, na cozinha, Jian Yu estava olhando para mim. Ouvi do vovô que o chefe do banquete de estado já trocou habilidades culinárias com você. O chefe disse que suas habilidades culinárias são melhores que as dela. Enquanto estava ocupado, disse: sim, aconteceu. Só digo que sou ligeiramente melhor. O chefe foi modesto. Meu nível e o dele devem ser quase iguais. Então você também é incrível. Jian Yu olhou para mim com admiração. Campeão nacional do vestibular. Professor da Universidade Vodalkou, além de habilidades culinárias comparáveis às do chefe do banquete de estado. Isso é muito excelente. Principalmente porque ele também é tão bonito. Na cozinha, enquanto estava ocupado, conversei com Jian Yu. O tempo passou rápido e já eram 10h30. Preparei todos os pratos, parecendo deliciosos e com boa aparência. Deixando as pessoas com água na boca. Enchi uma tigela de arroz para Jian Yu e disse: coma rápido. Termine de comer e vá embora rapidamente. Jian Yu revirou os olhos. Sua esposa não vai voltar. Do que tenho medo? Bebi um gole de água calmamente. Embora minha esposa não volte para almoçar ao meio-dia. Mas às vezes ela volta para tirar uma soneca. Coma rápido e vá embora rapidamente. Jian Yu disse enquanto segurava a tigela: não há problema se Lin Weiwei vir, nós dois somos inocentes. Eu olhei para ela de soslaio. Ela tem que acreditar. Nesse momento, na sala de direção, Lin Weiwei pegou o celular e discou meu número. Eu olhei para o celular tocando. De repente, tive uma premonição sinistra. Atendi o telefone, tentando fazer minha voz soar normal. O que foi, querida? Lin Weiwei sorriu para o canto da boca e disse: marido, a empresa está sem energia. Estou saindo do trabalho mais cedo hoje. Jian Yu. Não coma. Lin Weiwei estará de volta em alguns minutos. O quê?
Jian Yui também entrou em pânico instantaneamente ao ouvir isso. Se Lin Weiwei a visse comendo sozinha comigo, então não haveria como explicar, mesmo que eu pulasse no Rio Amarelo. Nesse momento, eu não podia me importar com mais nada e rapidamente corri da cozinha. Peguei algumas marmitas, coloquei todos os pratos dentro e disse, vá rápido. Jian Yui pegou apressadamente as marmitas, trocou de sapatos rapidamente e saiu. Imediatamente recolhi os pratos e os pauzinhos. Em seguida, abri as janelas para ventilar. Lavei a louça em 3 minutos, depois de toda essa correria. Sentei-me ofegante no sofá. Olhei para a hora e dei um suspiro de alívio. Que susto! Nesse momento, inúmeros fãs na transmissão ao vivo estavam gargalhando. Lin Weiwei e o diretor na sala de direção também acharam muito engraçado, especialmente Lin Weiwei, que estava rindo histericamente, com uma sensação de vingança. Mas isso não era suficiente. Lin Weiwei pegou o celular novamente. No segundo seguinte, vendo a ligação de Lin Weiwei, não pude deixar de me sentir confuso. O que foi, querida? Lin Weiwei suspirou e disse, ai, marido, a energia voltou na empresa. O chefe me pediu para voltar ao trabalho. 1 milhão de lhamas passaram correndo pela minha cabeça, mas ainda tive que fingir estar calmo. Tudo bem, entendi. Ao ouvir isso, Lin Weiwei reprimiu um sorriso. Coma sozinho ao meio-dia. Vou desligar. Lin Weiwei, que desligou o telefone, acenou com os braços alegremente algumas vezes. O público na transmissão ao vivo também estava rindo muito. Shenzhe deve estar sentindo muita dor agora. Os pratos que ele finalmente fez desapareceram antes mesmo de comê-los. Lin Weiwei está muito feliz agora. Eu trouxe outra mulher para casa pelas suas costas, embora sejamos inocentes, ela ainda está muito brava. Agora que a provoquei, minha raiva diminuiu pela metade. O diretor da equipe do programa também está muito feliz. O efeito deste programa é inesperado. O número de pessoas online na transmissão ao vivo já ultrapassou 500 mil. O diretor disse a Lin Weiwei com um sorriso. Este é apenas o primeiro dia e já descobrimos tantos segredos sobre seu marido. Vendo a situação de hoje, seu marido ainda tem segredos. Deve ser descoberto em alguns dias. Lin Weiwei ficou curiosa depois de ouvir isso. O que mais seu marido está escondendo? Até Jian Yui não sabe. O status de campeão do vestibular e professor pode ser explicado por ela não se importar. Esconder as habilidades de um mestre da culinária é para evitar ter que cozinhar todos os dias. O que mais ele poderia estar escondendo? Não apenas Lin Weiwei e o diretor estavam especulando. Inúmeros fãs na sala de transmissão também especulavam sobre qual identidade ela estaria escondendo e por que a esconderia. Na tela da transmissão ao vivo, eu peguei meu celular e disquei um número. A ligação foi atendida. A voz de um homem de meia idade soou. Professor Shen, em que posso ajudá-lo? Por favor, diga. Eu sorri ao ouvir. Você também é um presidente, afinal. O que eu poderia pedir a você? O tom do homem de meia idade era muito respeitoso. Não diga isso. Você é o verdadeiro professor. A empresa só chegou onde está hoje graças ao seu apoio. Ao ouvir isso, sorri impotente. Não vamos falar sobre isso. As regras de sempre. Converse comigo e me transfira 100 mil. O homem de meia idade perguntou curioso. Professor Shen, você é obviamente muito rico. Por que não conta para sua esposa? Não respondi, apenas sorri levemente e disse, em um mês, vou ser sincero com minha esposa. Então não precisaremos mais de conversas falsas. O homem de meia idade riu ao ouvir. Se sua esposa soubesse o quanto você tem, provavelmente ficaria chocada. Nós dois conversamos um pouco e desliguei o telefone. A sala de transmissão explodiu novamente. Caramba, parece que a identidade oculta de Shenzhe está prestes a ser revelada. Quem estava no telefone era o presidente de uma empresa. E ele era tão respeitoso com Shenzhe. Shenzhe parece ser muito rico. Por que esconder isso da esposa? O diretor na sala de transmissão ficou atordoado. Ele pensou que o enredo a seguir poderia não ser tão interessante quanto o começo. Mas acabou lançando uma bomba. A pequena assistente olhou para Lin Weiwei e perguntou curiosa, Irmã Weiwei, você já viu o saldo da conta bancária de Shenzhe? Lin Weiwei balançou a cabeça impotente. Ela também estava atordoada. Ela não trabalha há 5 anos. Lin Weiwei viu os comentários e respondeu, meus sogros só têm um pequeno supermercado. Já faz mais de 10 anos, então meu marido não pode ser um playboy. As palavras de Lin Weiwei levaram os fãs a pensar em outras direções. Não seria dinheiro ilegal? Pensem bem. Por que ele esconderia isso da esposa? Talvez seja porque veio de fontes ilegais. Lin Weiwei ficou pálida ao ver os comentários. A pequena assistente ao lado rapidamente a confortou. Não dê ouvidos ao que eles dizem. Eles estão apenas especulando. O diretor ao lado também disse, concordo com vocês. O dinheiro de Shenzhe deve vir daquela empresa. Nesse momento, na tela da transmissão ao vivo, eu estava encostado no sofá assistindo televisão, parecendo muito relaxado. De repente, meu celular tocou.
Tio Zan, por que você lembrou de me ligar? Na ligação, Tio Zan riu. Shenzé, faz muito tempo que não te vejo. Vamos tomar uns drinks amanhã. Eu ri. Tio Zan, se você quer comer a comida que eu faço, diga logo. Haha, então não vou ser modesto. Conversamos por vários minutos. Só então desligamos o telefone. Do outro lado, no escritório do diretor do Departamento de Segurança Pública da cidade de Jiangnan, o diretor Zhang Jiangu tinha um leve sorriso no rosto. Explorando a outra metade. Um programa interessante. Nesse momento, os fãs na sala de transmissão enviaram comentários novamente. Alguém vai visitar Shenzhen amanhã e o chama de Tio Zan. Será que, como aquela mulher, outras identidades de Shenzhen serão expostas? Lin Weiwei viu os comentários e pensou um pouco. Eu não ouvi falar de nenhum Tio Zan. A pequena assistente ao lado ficou um pouco sem palavras. Quantas pessoas Shenzhen conhece que você sabe? Lin Weiwei pensou um pouco e disse. Eu conheci alguns. Há 2 anos, na reunião de classe dele, eu conheci uns 20 colegas. Mas não me lembro mais de suas aparências. A pequena assistente bateu na testa, e os amigos dele? Quantos você conhece? Lin Weiwei disse com certeza, Mas essa pessoa está no exterior agora. Depois que Lin Weiwei terminou de falar, seu rosto ficou muito frio. Jian Yui, aquela mulher de antes. E o Tio Zan que ligou agora. Ela não conhecia nenhum deles. E eles pareciam ser muito íntimos de Shenzhen. Nesse momento, os espectadores na sala de transmissão enviaram comentários novamente. Weiwei, você é tão lamentável. Seu marido esconde tudo de você. Sua identidade e passado, e as pessoas que ele conhece, você provavelmente não sabe. Weiwei se sentiu um pouco magoada ao ver os comentários. Ela era a esposa de Shenzhen. Ela havia se aberto para ele, mas ele escondia tudo dela. Rapidamente chegou a hora de sair do trabalho. Depois de se despedir do diretor, Lin Weiwei dirigiu diretamente para casa. Depois que a pequena assistente desligou a transmissão ao vivo, ela hesitou e olhou para o diretor e disse, Diretor, durante a transmissão ao vivo, é fácil infringir a privacidade de outras pessoas. Por exemplo, aquela mulher com quem comemos antes, nós também a gravamos. Se a outra parte processar, o que faremos? O diretor riu ao ouvir. Não se preocupe, a equipe do programa já pensou nesses problemas. Eles vão cuidar de tudo. Na manhã seguinte, enquanto eu comia, perguntei a Lin Weiwei. Você volta para almoçar? Ao ouvir isso, Lin Weiwei ficou sem palavras. Ele já havia pensado que eu faria essa pergunta. Se ele voltasse para almoçar, então aquele Tio Zan não viria para casa. Lembrando que a cada poucos dias ao longo dos anos, ela era questionada sobre esse assunto. Lin Weiwei ficou furiosa, mas ainda respondeu com uma expressão calma. Não vou voltar para almoçar. Nesse momento, inúmeros fãs já estavam de tocaia na sala de transmissão. É estranho. O que há para esconder? Sim, um amigo normal vem para casa. Não há nada para esconder, certo? Os fãs estavam muito perplexos. Na tela da transmissão ao vivo, eu estava ao telefone. Senhor Zan, a que hora chega? Zhang Jiangu sorriu. Por volta das 10 horas, talvez. Ainda tenho algumas coisas para resolver, não tenho pressa. Depois de conversarmos um pouco, vou preparar os ingredientes. Só às 9h30, depois de terminar o trabalho, Zhang Jiangu partiu de carro. Ontem, após receber instruções dos superiores, ele investigou o programa, explorando a outra metade e descobriu que era um programa totalmente novo. E para aumentar o mistério de Shenzhen, os superiores pediram especificamente que ele aparecesse na transmissão ao vivo. O diretor Zan supôs que os superiores queriam expor a identidade de Shenzhen através do entretenimento, para que mais pessoas prestassem atenção. Mas como eles sabiam que o programa Explorando a Outra Metade estava explorando Shenzhen, parece que Shenzhen não sabia que estava sendo transmitido ao vivo o tempo todo, e quanto à sua esposa, Lin Weiwei, ela não sabia de nada. Será que os superiores estavam implementando proteção 24 horas para Shenzhen? Pensando bem, isso não parece muito realista. Depois de chegar ao destino, Zhang Jiangu olhou para o carro de transmissão preto lá embaixo e subiu apressadamente. Pouco tempo depois, Zhang Jiangu apareceu na transmissão ao vivo. Tenho estado muito ocupado ultimamente e não venho comer aqui há muito tempo. Quando eu me aposentar e não for mais o chefe do Departamento de Segurança Pública, virei comer aqui todos os dias. Assim que essas palavras foram ditas, a transmissão ao vivo explodiu em comentários, que não paravam de surgir. Chefe do Departamento de Segurança Pública? A identidade desse Tio Zan assustou o diretor na sala de transmissão. Transmitir ao vivo sem permissão é ilegal. A equipe do programa já esperava que algo assim acontecesse. Eles originalmente planejavam resolver com dinheiro, mas a situação atual pode ser resolvida com dinheiro? Neste momento, os comentários na transmissão ao vivo voavam por todos os lados. Acabou. Este programa provavelmente será cancelado. O diretor olhou para os comentários.
e olhou para o tio Zan na transmissão ao vivo. Ele estava um pouco em pânico. O que fazer? Cancelar ou continuar? Cancelar causa uma perda muito grande, se não cancelar. Hesitando por um momento, o diretor cerrou os dentes e disse: continuar, eu arcarei com as consequências. Este tio Zan pode nem ser o verdadeiro chefe do Departamento de Segurança Pública. Os fãs na transmissão ao vivo ouviram as palavras do diretor e disseram: é muito simples saber a identidade do tio Zan. As informações de pessoas nessa posição são públicas, é só pesquisar na internet. O diretor pesquisou imediatamente na internet. E encontrou imediatamente, até com fotos. O diretor olhou para o tio Zan na transmissão ao vivo. E olhou para a foto de Zhang Jiangu na internet, e seu rosto ficou pálido. Caramba, esse tio Zan é de verdade. Nesse momento, o diretor sentiu um amargor no coração. Não disseram que Shen Ze era apenas um programador? Como ele conhece esse cara importante? Lin Weiwei ficou confuso o tempo todo, como seu marido conhecia essa grande figura, e ainda escondia dela. Lin Weiwei também se sentiu muito intrigada. Que segredo seu marido estava escondendo? Neste momento, a transmissão ao vivo. Já coloquei os pratos que preparei na mesa. Tio Zan, se quiser comer minha comida no futuro, provavelmente terá que ir até a capital. Zhang Jiangu estava comendo com prazer, e ficou surpreso ao ouvir minhas palavras. Por quê? Eu ri levemente. Pretendo me mudar para a capital, mas voltarei para visitar todos os anos. Zhang Jiangu perguntou perplexo. Por que se mudar para a capital do nada? Não é bom aqui? Eu sorri. É bom, mas não disse mais nada. Na verdade, Zhang Jiangu também não sabe os detalhes da minha identidade. Depois que minha identidade for revelada no próximo mês, é muito provável que eu me mude para a capital, principalmente porque as coisas que tenho em minhas mãos deixam muitos países com inveja. Se eu continuar em Jiangnan, os membros da família Xi estarão em perigo. Neste momento, os comentários na transmissão ao vivo começaram a surgir novamente. Shen Ze vai se mudar para a capital no próximo mês? O metro quadrado na capital custa uma fortuna. Para comprar uma casa grande, provavelmente custará dezenas de milhões? A pequena assistente na transmissão ao vivo não pôde deixar de perguntar curiosa. Irmã Weiwei, vocês vão morar na capital? Lin Weiwei ainda estava confusa. Não sabia de nada. Ainda é esse o marido dela? Desde que o programa começou, ela descobriu que estava cada vez mais estranha com esse marido. Neste momento, na transmissão ao vivo, Zhang Jiangu saboreava a deliciosa comida. A comida que você faz é a melhor que já comi, nem mesmo os grandes hotéis se comparam. Se você fosse trabalhar como chefe, ganharia pelo menos 50 mil por mês. Eu sorri. No começo eu estava muito cansado, queria passar mais tempo com minha esposa, aproveitei muito esses 5 anos. Com o Lin Weiwei, agora que minha identidade será revelada em breve, terei que voltar ao trabalho. Zhang Jiangu comeu e sorriu. Sua esposa não sabe nada sobre seu passado, certo? Eu balancei a cabeça. Eu escondi muito bem, principalmente porque Lin Weiwei é um pouco apaixonada e confia em mim incondicionalmente. Zhang Jiangu sorriu. Se Lin Weiwei soubesse que você foi o melhor aluno do vestibular nacional e também um professor honorário da Universidade Wudao, ela não ficaria surpresa? Eu sorri. Tudo bem. Esses 2 títulos são normais. Zhang Jiangu ficou sem palavras. Esses 2 títulos são normais? Mas comparado com outra identidade. De repente, Zhang Jiangu lembrou de algo. Você pretende esconder isso de sua esposa para sempre? Eu balancei a cabeça e disse. Contarei tudo a ela no próximo mês. Zhang Jiangu perguntou hesitante. Você vai contar a ela sobre aquele assunto também? Um traço de perplexidade brilhou nos olhos de Zhang Jiangu. 4 anos atrás, ele assinou um acordo de confidencialidade, cujo conteúdo era não revelar a identidade do jovem à sua frente. Na época ele ainda estava muito perplexo. Essa identidade precisa ser escondida? Depois de comer bem, Zhang Jiangu deu um tapinha no meu ombro e sorriu. Shen, garoto, nos conhecemos há 10 anos. Se precisar de alguma ajuda, não tenha vergonha de pedir. Depois que o tio Zan foi embora, a live ficou agitada novamente. Então o diretor Zan conhece Shen Ze porque ele foi o melhor aluno do país. Mas, ouvindo o que ele disse agora, o diretor Zan obviamente conhece a outra identidade de Shen Ze. Achei que ele fosse contar. Que curiosidade maldita! Nesse momento, o diretor no carro de transmissão está indeciso se deve ou não parar Zhang Jiangu e se desculpar com ele. Depois de muita indecisão, ele pegou o telefone e ligou para o investidor. O programa teve um problema. No entanto, o diretor não terminou de falar. Foi interrompido do outro lado da linha. Eu sei. Faça o seu trabalho. O resto eu resolvo. O diretor respirou aliviado depois de ouvir isso. Nesse momento, Lin Weiwei na sala de transmissão. Olha para a tela da live cada vez mais confusa. Na tela, eu estou deitado no sofá assistindo TV. Eu me sinto um pouco entediado. Mas sair para me divertir não tem graça sem a companhia da minha esposa. Além disso, por causa da minha identidade,
Tem um grupo de pessoas me protegendo secretamente 24 horas por dia. Me sinto um pouco desconfortável. Pensando bem, acho melhor ficar em casa. De repente, meu celular tocou. Eu atendi imediatamente. Velho Jean. O velho Jean do outro lado da linha disse sorrindo. Minha neta disse que sua paisagem é agradável. Estou me preparando para passear amanhã. Primeiro vou tomar uns drinks aí. Eu sorri impotente depois de ouvir isso, pensando, lá vem mais um folgado. Depois de desligar o telefone, os internautas na live enviavam mensagens sem parar. Não dava para ouvir a voz do outro lado da linha. Mas Shenzhe disse que ia buscar alguém no aeroporto. Será que é outro figurão? Impossível. Depois de uma série de perguntas e respostas semelhantes, Shenzhe, Lin Weiwei saiu de casa com a cara fechada. Lin Weiwei no elevador se sentia um pouco desconfortável, embora já esperasse que eu não falasse sobre a visita de hoje. Ele ainda se sentia um pouco triste. Às 10 da manhã, no aeroporto de Jiangnan, um velho vestido com roupas tan e cheio de energia apareceu no saguão. Junto com ele, havia um homem de meia idade bem vestido. Vovô! Uma figura alta correu em direção aos dois. O velho não pôde deixar de sorrir ao ver a figura. Está em Jiangnan há quase 5 dias, não é? Foi comer na casa de Shenzhe de novo esses dias, não foi? Jian Yui ficou sem palavras depois de ouvir isso. Claro que não. Só fui comer lá uma vez. E a esposa dele de repente teve que voltar para casa. A comida que eu pedi nem deu tempo de comer, tive que levar para a viagem e sair correndo. Jian Yui se sentiu muito sem graça ao se lembrar daquele dia. Parecia que estava traindo. O velho riu alto depois de ouvir isso. Vamos para a casa de Shenzhe. Ele provavelmente está ocupado na cozinha agora. Jian Yui ficou ainda mais sem palavras depois de ouvir isso. Vovô, por que não me disse antes? Eu já reservei um restaurante. Minhas amigas estão esperando lá. O velho Jian hesitou por um momento e pensou, então vá comer com suas amigas. Jian Yui queria vomitar de tão deprimida depois de ouvir isso. Então, primeiro vou levar você e o tio Zhan para a casa de Shenzhe. Meia hora depois. Jian Yui levou o avô e o tio Zhan para o andar de baixo da minha casa e saiu. Nesse momento, os fãs da live estavam entediados, mandando mensagens sem parar. E os convidados? Por que ainda não chegaram? Estou esperando tanto que as flores já murcharam. Eles estavam assistindo Shenzhe cozinhar o tempo todo. Eles só queriam saber quem eram as pessoas que viriam visitar hoje. Mas agora não tem nem sinal de ninguém. A pequena assistente sorriu ao ver as mensagens. Pessoal, esperem mais um pouco. Já está quase 11 horas. Já deve estar chegando. Nesse momento, ouviu-se uma batida na porta. Eles ouviram a batida na porta na tela da live. Logo me viram saindo da cozinha. Os fãs da live ficaram animados instantaneamente. Estou esperando desde as 8 da manhã. Finalmente chegou. As pessoas na sala de transmissão também ficaram animadas instantaneamente. Todos olharam atentamente para a tela da live. Só viram duas pessoas aparecendo lentamente na tela da live. O velho de roupa tan parecia extraordinário. E o homem de meia idade bem vestido. Também não parecia ser uma pessoa comum. Professor Shen, quanto tempo? Zhan Yu pareceu contido depois de me ver. Os fãs da live começaram a reclamar ao ver essa cena. Esse cara parece um cara de sucesso. Está se rebaixando um pouco para Shenzhe, não é? Na sala de transmissão, a pequena assistente achou o homem de meia idade um pouco familiar, mas não conseguia se lembrar. Lin Weiwei olhou para a tela com curiosidade. Ela sempre sentiu que o homem de meia idade estava agindo como um subordinado diante do marido. Eu fiquei um pouco impotente ao ver a postura de Zhan Yu. Não faça isso. Você é 20 anos mais velho do que eu. Você é um presidente de uma empresa que administra dezenas de milhares de pessoas. Por que você sempre faz isso? As mensagens na live explodiram instantaneamente. Caramba! Esse cara é o presidente de uma empresa que administra dezenas de milhares de pessoas? Que empresa grande é essa? A pequena assistente ficou chocada. Que tipo de professor consegue fazer um presidente de empresa se curvar? Lin Weiwei ficou ainda mais confusa. Ela só sabia que o marido era um pouco misterioso. Mas ver um presidente de empresa se curvar para ele com seus próprios olhos ainda a chocou. Na tela da live, a expressão de Zhan Yu ainda era muito contida. O olhar dele para mim era um pouco complicado. Em seu coração, eu não era apenas uma pessoa que ele admirava, mas também o benfeitor de toda a sua família. 4 anos atrás, sua filha foi diagnosticada com câncer. Os médicos disseram que ela não viveria mais de 1 ano. Disseram que um experimento médico precisava recrutar 100 pacientes para testar a droga. Esse experimento era direcionado a pacientes com câncer. Então, ele levou a filha para participar. Depois do tratamento com a droga, a doença de sua filha basicamente melhorou. As células cancerosas foram completamente eliminadas em meio mês. Mais tarde, descobri que a pessoa que venceu o câncer se chamava Shenzhe,
e a produção em massa de medicamentos para o câncer também era realizada em sua empresa. Desde então, ele tem lidado comigo. Zhang Yu olhou para mim seriamente. Professor Shen, obrigado por salvar minha filha. Estou impotente. Você tem que me agradecer toda vez que nos encontramos. Nesse momento, o público na sala de transmissão ao vivo suspirou. Acontece que esse homem diminuiu sua postura em relação a Shenzhe porque Shenzhe salvou sua filha. Zhang Yu olhou para mim e disse seriamente. Professor Shen, se não fosse por você ter vencido o câncer, minha filha poderia ter partido há 3 anos. Você salvou minha filha, você é o benfeitor de toda a minha família. As palavras de Zhang Yu incendiaram instantaneamente a sala de transmissão ao vivo. Venceu o câncer? É verdade? Quantos anos Shenzhe tinha há 4 anos e meio? Os fãs acharam inacreditável, eles só se lembravam de que, há 4 anos, uma notícia que chocou o mundo foi anunciada. O câncer foi vencido, e todos os tipos de câncer. Depois que a notícia foi anunciada naquele ano, o mundo inteiro ficou chocado, e o povo chinês ficou ainda mais feliz e orgulhoso, porque foi um chinês quem venceu o câncer. Wei parecia confusa. Meu marido venceu o câncer? Como ele não sabe? Especialmente depois que ele se casou comigo por 5 anos, embora eu tenha saído algumas vezes, a maior parte do tempo passei em casa. Onde ele teria tempo para pesquisar o câncer? É impossível pesquisar em casa, certo? As mensagens na sala de transmissão ao vivo ainda estão voando. Os internautas questionaram se era um efeito criado deliberadamente pela equipe do programa. O diretor bateu no peito e garantiu. Não se preocupem, não contratamos nenhum ator. Mesmo que nossa equipe de produção seja poderosa, não chegaríamos ao ponto de convidar o chefe do Departamento de Segurança Pública. Isso me superestima demais. Os fãs não puderam deixar de pensar nas palavras do diretor. O que o diretor disse também faz sentido. Então como provar que o câncer foi vencido por Shenzhe? O velho Jian acenou com a mão. Não vamos falar sobre isso. Sentem-se e conversem. Preparei 2 xícaras de chá, entreguei aos 2 e perguntei sorrindo. Velho Jian, quantos dias o velho Nin planeja ficar? O velho tomou um gole de chá e sorriu desamparadamente. No máximo, 3 dias. Afinal, ainda sou o reitor da Universidade de Wudalkou. Quando eu me aposentar, posso ir para onde quiser. Nesse momento, a sala de transmissão ao vivo ficou completamente silenciosa, e muitas pessoas não tinham reagido às palavras do velho. O diretor na sala de controle também ficou chocado e, ao mesmo tempo, não pôde deixar de tremer. Se este fosse realmente o reitor de Wudalkou, então ele definitivamente estaria perdido, transmitindo ao vivo sem o consentimento do reitor da Universidade de Wudalkou. No segundo seguinte, o diretor correu como o vento. Não apenas o diretor, mas inúmeros fãs também estavam pesquisando. Essa informação é totalmente pública e relativamente fácil de encontrar, em apenas meio minuto. Os fãs olharam para as informações que encontraram e sentiram o couro cabeludo dormente. É verdade. Este velho é realmente o reitor da Universidade de Wudalkou. O pequeno assistente também ficou chocado ao ver as informações que encontrou. Ele nunca pensou que poderia transmitir ao vivo um peixe grande assim. Lin Weiwei cobriu a boca inconscientemente. O reitor da Universidade de Wudalkou. O humor do diretor era diferente dos outros. Além do choque, ele estava mais assustado. Zhang Yu já o havia assustado, e o velho de hoje o assustou tanto que sua alma quase voou para fora. O diretor ligou apressadamente para o investidor. O diretor gaguejou trêmulo. Universidade de Wudalkou. Ele foi interrompido antes de terminar de falar. Eu sei, continue transmitindo ao vivo. Estou de olho na sala de transmissão ao vivo. O diretor deu um suspiro de alívio depois de ouvir isso, mas ainda disse com alguma incerteza. O outro lado é o reitor da Universidade de Wudalkou. Está tudo bem. O outro lado disse calmamente. Eu disse que está tudo bem. Você não precisa se preocupar tanto. Ok. O diretor desligou o telefone trêmulo e, ao mesmo tempo, estava muito confuso em seu coração. A habilidade do investidor é tão grande? Nesse momento, as mensagens na sala de transmissão ao vivo. Eu sinto que o câncer pode realmente ter sido vencido por Shenzhe. Pense nas transmissões ao vivo desses dias. As pessoas que visitam parecem conhecer outra identidade de Shenzhe. A identidade desse velho já foi confirmada. Também deve ser capaz de confirmar indiretamente que foi Shenzhe quem venceu o câncer. Nesse momento, Zhang Yu se levantou. Levantou a taça de vinho e olhou para mim. Professor Shen, obrigado novamente por salvar minha filha. Eu brindo a você. Eu me levantei impotente. Toquei um copo com Zhang Yu. Eu também não te incomodei pouco. Sempre pedindo para você se juntar a mim para enganar minha esposa. Os fãs na sala de transmissão ao vivo ouviram a conversa entre mim e Zhang Yu. E todos não puderam deixar de pensar na conversa por chat que eu tive com um misterioso presidente antes.
Acontece que essa pessoa é este homem de meia idade. Lin Weiwei na sala de controle ficou confusa. Acontece que nos últimos anos, meu marido, eu estive conversando com este presidente, enganando por 5 anos. Nesse momento na sala de transmissão ao vivo, eu olhei para Zhang Yu. Você e o velho Jian também ficam na cidade de Jiangnan por 3 dias. Zhang Yu balançou a cabeça levemente depois de ouvir isso e disse, eu volto amanhã à tarde. Ainda há muitas coisas para lidar na empresa. Quando eu renunciar ao cargo de presidente do grupo Dongxia, eu poderei vir te fazer companhia com frequência. As palavras de Zhang Yu despertaram a curiosidade dos fãs. A identidade do velho Jian já havia sido revelada antes. A identidade de Zhang Yu ainda não foi revelada, e todos estão pesquisando online, presidente do grupo Dongxia. O diretor também pesquisou imediatamente online, teclando freneticamente, enquanto tremia de medo, rezando para que não fosse um chefão. 30 segundos depois, o rosto do diretor empalideceu. O presidente do grupo farmacêutico Dongxia se chama Zhang Yu. Nos dados também havia uma foto de Zhang Yu. O diretor tremia por completo. Este também é um personagem de alto nível. Por que ele tem tanta má sorte? Faz um programa de exploração e os chefões que encontra são todos pessoas com quem ele não pode se meter. Ele até pensou em ligar para o investidor, mas lembrou que o CEO do investidor estava de olho na live. Se ele tivesse que cancelar a transmissão, com certeza ligariam para ele. Só então ele se sentiu um pouco mais tranquilo. A pequena assistente ao lado, junto com Lin Weiwei, também estavam olhando os dados online. Ambos ficaram muito chocados. Todos que estavam visitando Shen's eram figuras importantes. A pequena assistente disse que o medicamento para câncer produzido pela Dongxia Pharmaceutical é justamente o medicamento para câncer que foi divulgado há 4 anos. Os fãs da live também perceberam. Cada um deles sentiu um forte choque em seus corações. Isso significa que o câncer foi conquistado por Shen Ze. Estou convencido. Shen Ze, estou realmente convencido. O câncer foi conquistado há 4 anos. Naquela época, Shen Ze tinha apenas 24 anos. Incrível! Os fãs exclamaram. Lin Weiwei também estava muito chocada neste momento. Seu marido era tão incrível. A cena da live, nós 3 continuamos a conversar. O velho Jian olhou para mim com admiração nos olhos. Vivi a maior parte da minha vida e esta é a primeira vez que encontro um jovem tão incrível como você. Com 24 anos já conquistou o câncer. Não há muitos jovens da sua idade que se dedicam à pesquisa científica. Eu balancei a cabeça levemente e disse. Cada um tem seus objetivos. O ideal de cada um é diferente. Alguns querem ganhar muito dinheiro. Alguns querem fama e outros querem viver uma vida comum. No Instituto de Pesquisa, existem alguns da minha idade que se dedicam à pesquisa científica. O velho Jian acenou com a cabeça e perguntou curiosamente, qual é o seu ideal? Eu sorri levemente e minha expressão ficou séria. Meu tom também se tornou firme. Meu ideal é muito simples. Quero que todos possam pagar por tratamento médico. Quero que a humanidade não seja mais atormentada por doenças. Eu quero que... Minha última frase não foi totalmente dita. Quando estava na metade da frase, percebi que as palavras seguintes não poderiam ser ditas ao velho Jian e Zhang Yu. Eles apenas sabiam que eu havia conquistado o câncer. Eles não conheciam os outros resultados da pesquisa científica. Sem a permissão dos meus superiores, eu não posso revelar uma única palavra. O velho Jian e Zhang Yu ouviram minhas palavras. E seus rostos ficaram sérios. Seus olhares para mim também estavam cheios de respeito. Quantas pessoas nesta época têm o ideal de que todos possam pagar por tratamento médico, de que a humanidade não sofra mais com a dor da doença e se esforçar para isso? Num instante, tornei-me grandioso em seus corações. Pense nesses capitalistas que se dedicam à pesquisa científica e ao desenvolvimento de medicamentos apenas para ganhar dinheiro. Alguns capitalistas são ainda mais detestáveis. Claramente podem desenvolver medicamentos que curam rapidamente o câncer, mas preferem escolher aqueles com um longo período de tratamento e efeito lento. O capital é tudo por dinheiro. Neste momento, na live, o número de pessoas online já é de 700 mil. Seus corações ficaram cheios de respeito ao ouvirem minhas palavras. Respeito genuíno do fundo de seus corações. Alguns espectadores que antes seguiam cegamente as estrelas agora sentem que eram idiotas demais antes. Porque antes eles seguiam apenas celebridades, trabalhadores científicos como Shen Ze, que são desconhecidos, é que deveriam seguir. O pequeno assistente na sala de transmissão também ficou emocionado. Ele olhou para Lin Weiwei. Irmã Weiwei, você tem que tratar bem o professor Shen. Deixe o professor trabalhar em paz. O diretor também acenou com a cabeça. Sim, sim, pessoas como o professor Shen precisam ainda mais de uma esposa virtuosa e mãe gentil. Isso pode cuidar melhor do professor Shen. Os fãs na live também começaram a enviar mensagens. O trabalho do professor Shen é pelo bem do mundo. Obrigado por cuidar bem dele. Obrigado, Lin Weiwei.
Lin Weiwei ficou sem palavras ao olhar as mensagens. Ela originalmente pensou em servir bem seu misterioso marido esta noite, mas agora todos dizem isso. Em vez disso, ela se sente estranha. Lin Weiwei olhou para as mensagens na tela e sorriu. Não se preocupem, pessoal. Mesmo que vocês não digam, eu cuidarei bem do meu marido. Muitas mensagens foram enviadas na live em resposta. Isso é bom. Estamos muito tranquilos em relação a você. Vou te ensinar como servir o professor Shen. Compre alguns conjuntos de roupas sensuais, como enfermeira, fada e coisas assim. Enquanto inúmeros fãs estavam de olho na live, também havia algumas pessoas ligando secretamente. Bruce, eu sei quem conquistou o câncer. O homem estrangeiro do outro lado da linha. Perguntou apressadamente. Quem é? O homem que ligou então negociou. 500 mil na minha conta e eu te digo imediatamente. Bruce disse calmamente depois de ouvir. Tudo bem. Espero que você esteja falando a verdade. Caso contrário, você sabe as consequências. O homem riu. Não se preocupe, é absolutamente verdade. Em menos de 1 minuto, o celular do homem recebeu uma notificação de recebimento. Então, o homem riu maliciosamente no telefone. Ele se chama Shenze, tem 28 anos e atualmente mora na cidade de Dongnan, província de Su. Use o aplicativo de vídeos curtos, pesquise pelo programa Explorando a Outra Metade e assista a live para saber. Após ouvir, o tom de Bruce ficou instantaneamente gelado. Você me toma por idiota? Alguém de 28 anos conseguiria vencer o câncer? Bruce sentiu que estava sendo enganado. Aquele internauta disse num tom calmo, eu estou falando a verdade. Se não acredita, veja você mesmo. Em seguida, desligou o telefone. Os 700 mil fãs na live prestaram homenagem ao professor Shen. É a sorte de Hongwu, a sorte do povo de Hongwu. Professor Shen é formidável. Mas, enquanto inúmeros fãs estavam emocionados, organizações estrangeiras escondidas nas sombras começaram a fazer ligações para seus contatos. Em pouco tempo, ordens foram emitidas de todo o mundo. No entanto, Zhenhe, o velho Jian e Zhang Yu não sabiam de nada disso. Após algumas rodadas de bebida, o velho Jian e Zhang Yu ficaram um pouco embriagados. Vendo que os dois estavam começando a sentir o efeito, levantei-me rapidamente e tirei 3 pílulas da gaveta. Dei uma pílula para cada um, velho Jian e Zhang Yu. Que remédio é esse? Os dois me olharam surpresos. Eu sorri, são cápsulas para a sobriedade. Elas podem, em meia hora, eliminar o álcool do corpo. Ao ouvir isso, o velho Jian e Zhang Yu olharam para mim chocados. Você está dizendo que, se eu tomar este remédio, em meia hora, eu posso ficar completamente sóbrio? Eu balancei a cabeça. Quase isso. A expressão dos dois ficou séria. Existe um remédio para a sobriedade tão poderoso assim? Mais comentários surgiram na live. Esse remédio é incrível. Quero esse remédio. Trabalho em boates e sempre bebo até vomitar. Na sala de transmissão, a pequena assistente e o diretor também brilharam os olhos. Este remédio é um remédio para a sobriedade incrível. Os dois têm muitos compromissos e precisam beber com frequência. Se tivessem este remédio para a sobriedade, não poderiam beber à vontade? Em pouco tempo, todos queriam saber onde essas cápsulas eram vendidas. O velho Jian olhou chocado e perguntou um pouco incerto. Você que desenvolveu este remédio para a sobriedade? Eu balancei a cabeça e sorri. Eu pensei nisso quando não tinha nada para fazer. Perfeito. Pessoas do nível de Zhang Yu e do velho Jian normalmente não diriam esse tipo de palavra. Mas, neste momento, só conseguiam usar essas duas palavras para expressar o choque em seus corações. Os fãs na live também ficaram sem palavras. Uma coisinha que ele inventou quando não tinha nada para fazer. Se isso fosse produzido em massa, não sei quantas pessoas ficariam loucas. Quanto dinheiro isso renderia? Entre os fãs na live, havia alguns donos de empresas farmacêuticas. Ao ouvir sobre o poderoso efeito da cápsula para a sobriedade, todos começaram a pensar, se conseguirmos obter a fórmula, quanto dinheiro isso renderia? Na sala de transmissão, a pequena assistente perguntou animada, Irmã Weiwei, você poderia me vender algumas? Lin Weiwei também estava confusa neste momento. Seu marido não só venceu o câncer, como também, quando não tinha nada para fazer, conseguia inventar um remédio para a ressaca que parecia muito fácil. Ela sabia muito bem que, uma vez que este tipo de remédio fosse lançado, as vendas seriam definitivamente altas. Irmã Weiwei. A pequena assistente viu Lin Weiwei distraída e não pôde deixar de chamá-la novamente. Lin Weiwei voltou a si após ouvir. Vou procurar em casa. Se ainda tiver, levo para você amanhã de manhã. O diretor ao lado disse timidamente, eu também quero algumas pílulas. Lin Weiwei sorriu. Vou procurar em casa à noite. Os comentários na live começaram a surgir novamente. Eu também quero, eu também quero. Lin Weiwei olhou para os comentários e impotente estendeu as mãos. Não tem jeito. Acho que não vai ter muito em casa. Após ouvir, os espectadores na live imediatamente fizeram um pedido forte.
Recomendamos fortemente o lançamento da cápsula para a sobriedade. Recomendamos o lançamento o mais rápido possível. Definitivamente beneficiará a humanidade. Os hospitais também precisam muito desse remédio. Algumas pessoas estão quase morrendo de tanto beber. Se tomassem a cápsula para a sobriedade, a probabilidade de serem salvas seria muito alta. Lin Weiwei olhou para os comentários e disse: Isso precisa da permissão do meu marido e o programa ainda está em andamento. Ele só terminará no fim do mês. Meu marido não sabe sobre a live. Vou mencionar isso para ele no mês que vem. Os espectadores na live ficaram curiosos ao ouvir as palavras de Lin Weiwei. Falando nisso, muitas pessoas sabem que o professor Shen venceu o câncer. Acho que em 2 dias o professor Shen também saberá que está sendo transmitido ao vivo o tempo todo, certo? O diretor olhou para os comentários e sorriu. Em um curto período de tempo, o professor Shen não saberá sobre a live. Nossa live bloqueou os internautas da mesma cidade. Ou seja, os internautas locais não podem ver nossa live por enquanto. Alguém imediatamente perguntou na live: e se uma notícia aparecer no navegador ou o professor Shen vir a notícia na televisão? O diretor viu este comentário e sentiu um choque no coração. Ah, sim. A notícia de que alguém venceu o câncer será exposta. Um evento tão grande definitivamente irá para a televisão. Se for para a televisão, não poderemos esconder. Então este episódio do programa não poderá continuar. Mas, pensando bem, afinal já descobrimos uma identidade tão incrível, então provavelmente não há nada mais a ser exposto. Pensando nisso, o diretor sorriu. Se o professor Shen descobrir, isso também significa que nosso primeiro episódio do programa terminará com sucesso. Neste momento, na tela da live, ouvi o caramba do velho Jian e Zhang Yu e fiquei confuso. Esses 2 indivíduos de alto escalão realmente diriam caramba. Tomem o remédio primeiro. Servi um copo de água para os 2. 10 minutos depois, o velho Jian disse chocado: Sinto que já estou muito mais sóbrio. Eu também. Zhang Yu assentiu. O velho Jian olhou para mim e levantou o polegar. Professor Shen, você é o cara. Eu estava extremamente constrangido. Essa cápsula para ressaca não é nada comparada a um medicamento para o câncer. Zhang Yu olhou para mim e perguntou: Professor Shen, você tem planos de colocar a cápsula para ressaca em produção em massa? Ao ouvir isso, acenei com a cabeça. Pode ser produzida em massa. Há muitos lugares onde esse tipo de medicamento pode ser usado. No entanto, a cooperação específica será discutida no próximo mês. Zhang Yu voltou alegremente. Sim, sem pressa. Faremos como você organizar. Os fãs na transmissão ao vivo também ficaram secretamente felizes ao ouvir que as cápsulas para a ressaca seriam produzidas em massa. Uma garota de programa noturna ficou tão feliz que disse: Finalmente não preciso beber até vomitar todos os dias. Eu trabalho com negócios. Tenho muitas obrigações sociais e uma vez bebi tanto que tive uma perfuração no estômago. Quase morri. Quando as cápsulas para a ressaca forem lançadas, comprarei 100 de uma vez. Na tela da transmissão ao vivo, eu, o velho Jian e Zhang Yu ainda estávamos conversando. Até que às 1 da tarde, meu telefone tocou de repente. Olhei para ele e atendi. Por que Shendong pensou em me ligar? Shendong riu do outro lado da linha. Professor Shen, acabei de descer do avião e estou aqui para resolver alguns assuntos. Gostaria de visitá-lo amanhã. Não sei se seria conveniente para você. Fiquei sem palavras ao ouvir isso. O que está acontecendo nesses dias? Como é que tenho visitas todos os dias? Agora, é o presidente da Shihu Pharmaceutical. E eu ainda tenho que cozinhar todos os dias. Mas não tem jeito. Um visitante de longe é um convidado. Eu só pude responder, impotente. Sim, pode vir. Por coincidência, o velho Jian e o presidente Zhan também estão aqui. O outro lado da linha pareceu confuso ao ouvir isso. O velho Jian e o presidente Zhan? Meu bom Jian é o reitor da Universidade Wudalkou. Você deve conhecer o presidente Zhan, o presidente da Dongxia Pharmaceutical. Ao ouvir isso, Shen Xiajin riu do outro lado da linha. Zhang Yu também está aí com você. Então irei visitá-lo amanhã de manhã. Depois de desligar o telefone, Zhang Yu perguntou curiosamente: Quem ligou? Eu sorri, impotente. Seu colega, Shen Xiao. Você deve conhecê-lo, certo? Zhang Yu riu ao ouvir isso. É ele mesmo. Somos velhos conhecidos. No segundo seguinte, Zhang Yu viu minha expressão de impotência e perguntou: Professor Shen, o que foi? Nada demais. É que, depois que me casei com minha esposa, sempre menti para ela dizendo que não sabia cozinhar, mas não esperava ter que cozinhar sem parar esses dias. Zhang Yu disse imediatamente depois de ouvir: Que tal irmos a um hotel amanhã? Assim você não precisa se cansar. Esquece, um visitante é um convidado. Eu tenho que entretê-lo bem. Afinal, a comida do hotel não é tão boa quanto a minha. É bom conversar e contar histórias em casa. Ao ouvir isso, o velho Jian riu. Então eu, o velho, terei uma refeição deliciosa amanhã. Conversamos até às 5 da tarde.
O velho Jian e Zhang Yu sabiam que Lin Weiwei estava prestes a sair do trabalho e foram embora apressados. Eu estava sentado no sofá saboreando lentamente o darrão do pão que o velho Jian havia trazido. Nesse momento, o telefone tocou novamente. Olhei para a nota. Reitor Li. Depois de atender o telefone, fui direto ao ponto. Reitor Li, há algo que eu possa ajudar? O reitor Li riu do outro lado da linha. Professor Shen, estou oficialmente te avisando sobre uma coisa. Espero que você esteja mentalmente preparado. Minha expressão ficou séria ao ouvir isso. Que aviso? A expressão do reitor Li no telefone ficou um pouco mais séria. Recebi um aviso da administração superior de que, no início do próximo mês, enquanto sua identidade for revelada publicamente, seus resultados de pesquisa mais recentes também serão divulgados. O número de comentários na transmissão ao vivo começou a aumentar novamente. Com quem o professor Shen está falando? Por que o professor Shen está com uma expressão tão séria? É tão irritante não conseguir ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Eu já sentia que a identidade do professor Shen já havia sido totalmente exposta. Por que parece que ainda não foi? Não deve haver mais nenhuma identidade, certo? Não importa o quão incrível o professor Shen seja, a idade está aí. Na verdade, os fãs na transmissão ao vivo sentem que não haverá mais identidades ocultas. Afinal, as identidades que foram reveladas até agora já são incríveis o suficiente. Continuar assistindo a transmissão ao vivo é apenas para ver como Lin Weiwei vai me servir quando chegar em casa esta noite, para ver se ela vai usar roupas românticas. Lin Weiwei, na sala de controle, já estava pensando em como servir ao marido esta noite. Ela mal pode esperar para voltar para casa mais cedo. Ela agora tem uma espécie de desejo de adoração pelo marido. É uma pena que ainda não sejam 5:30. Lin Weiwei sente que o tempo está passando muito devagar. Os fãs na transmissão ao vivo parecem ter percebido a ansiedade de Lin Weiwei. Um por um, eles começaram a zombar dela. Lin Weiwei, pela sua aparência, parece que você mal pode esperar para voltar para casa. Ha. Lin Weiwei está especialmente admirada com o professor Shen agora? Ela está muito animada. Lin Weiwei não pôde deixar de rir ao ver os comentários. Ela se esforçou para fazer sua expressão parecer mais natural. Vocês estão pensando demais. Estou apenas pensando em fazer alguns pratos extras quando chegar em casa. Os fãs na transmissão ao vivo não acreditam que Lin Weiwei quer voltar para casa mais cedo. Seu desejo sincero é pelo professor Shen. Neste momento, na tela da transmissão ao vivo, eu estava sentado no sofá, bebendo chá e olhando para o celular. Eu sempre sinto que algo está errado. Sinto que algo está faltando em casa. Minhas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Essa sensação está ficando cada vez mais forte. O que exatamente está faltando em casa? Tomei outro gole de chá. No entanto, assim que engoli, minha expressão mudou. Meu Deus, ferrou! A criança! De repente, coloquei a xícara de chá e me levantei. Todos os dias às 3:30 da tarde. Então irei buscar a menina no jardim de infância. Já são mais de 5 horas. Peguei o celular rapidamente. Ia ligar para a professora quando vi a mensagem que minha esposa, Lin Weiwei, me enviou. Hoje a avó vai buscar a menina, e ela vai passar a noite na casa da avó. Ao ver isso, fiquei aliviado. Respondi rapidamente a mensagem de Lin Weiwei. Nesse momento, os fãs da live me viram mudar de expressão drasticamente. Parecia que algo importante havia acontecido. Em seguida, me viram pegar o celular, como se quisesse entrar em contato com alguém urgentemente. Os fãs ficaram curiosos. Observando Shenzhen nesses últimos dias, suas emoções estavam muito estáveis. Por que ele está tão descontrolado agora? O que aconteceu com o professor Shen? Parece que algo sério aconteceu. Lin Weiwei também recebeu minha mensagem. Ela se sentiu sem palavras. Na verdade, ela já sabia que eu ia esquecer de buscar a menina. Ainda bem que ela contatou a avó mais cedo e pediu para ela buscar a criança à tarde. Ela originalmente queria agradar o marido esta noite. Com a criança por perto, ela não se sentia à vontade. Lin Weiwei olhou para os comentários e explicou. Shenzhen está me enviando uma mensagem. Por que ele esqueceu de buscar a criança na escola? Os espectadores da live começaram a rir alto. Essa menina é mesmo filha dele? Onde está a criança agora? Deveria ligar para a professora, não é? Lin Weiwei riu levemente. Meus pais buscaram a criança. Precisa haver algo a esconder. Lin Weiwei olhou para os fãs. Estranhamente, ela não corou nos comentários, apenas se virou para o diretor e disse, quando eu chegar em casa, vou desligar a câmera. O diretor riu levemente. A assistente então revelou um olhar de eu entendo. À tarde, quando minha esposa voltou, levantei-me rapidamente do sofá. Os avós estavam com saudades da neta. Lin Weiwei não me respondeu, apenas sorriu. Então, com a mão na bolsa, ela apertou o botão de desligar. A transmissão ao vivo desapareceu imediatamente. Os fãs começaram a reclamar um por um. Acabou? Acham que eu não tenho dinheiro para ver o resto? Posso colocar crédito.
Ao ver isso, a assistente da live tentou apaziguar a situação. Ok, pessoal, vamos indo. A live durou o dia todo. Todos estão cansados. Por hoje é só. Nos vemos amanhã. Em seguida, a live foi encerrada. Naquele momento, Lin Weiwei me abraçou com força. Senti que algo não ia bem. Porque parece que a sogra levou a criança. Marido, estou com saudades. A voz de Lin Weiwei era suave. Seu olhar para mim estava cheio de amor intenso. O que está acontecendo? Me senti confuso. Lin Weiwei não respondeu, apenas me beijou diretamente. Só saí da cama às 7 da noite. Lin Weiwei estava de bom humor. Marido, descanse um pouco. Vou fazer o jantar. Eu me sentei no sofá, perplexo. O que aconteceu com minha esposa hoje? Na manhã seguinte, depois de tomar café da manhã, Lin Weiwei me deu um beijo. Marido, vou para o trabalho. Acariciei sua cabeça e sorri. Vá, vou sentir sua falta. Depois de fechar a porta, me sentei no sofá, apoiando a lombar. Relembrando a cena da noite anterior e desta manhã, tive a ideia de desenvolver um novo remédio. Depois de sair, Lin Weiwei removeu o bloqueio imediatamente. Nesse momento, já havia 300.000 pessoas esperando na live. Os fãs começaram a comentar depois de me ver. Professor Shen deve ter se acabado ontem à noite. Homens que se esforçam assim são os mais invejados. Na sala de controle, a assistente olhou para Lin Weiwei, que estava de bom humor, e brincou. Irmã Weiwei, você está com uma ótima aparência hoje. Tomou algum tônico? Os espectadores da live fizeram ainda mais barulho. Lin Weiwei não respondeu. Em vez disso, pegou o celular e enviou outra mensagem. Vá buscar a criança à tarde. Ela vai ficar aí com vocês por esses dias. Assim que a mensagem foi enviada, a mãe respondeu imediatamente. O que aconteceu entre você e Shenzhe? Vocês brigaram? Lin Weiwei corou e respondeu. Não brigamos. Só quero que a criança fique aí com vocês por uns dias. Ao ouvir Lin Weiwei dizer isso, a mãe entendeu imediatamente. Em seguida, a mensagem foi enviada. Você não é mais tão jovem. Se quiserem um segundo filho, se esforcem. Lin Weiwei ficou sem palavras. Embora se sentisse constrangida, ela ainda pegou o celular e enviou outra mensagem. Marido, você quer um filho? Ao receber a mensagem, levei um grande susto. Você quer um segundo filho? Eu quero ter outro, para que a casa fique mais animada. Ao ouvi-la dizer isso, sorri e respondi. Então vamos ter. Ok, minha querida. Então vou dizer para a mamãe deixar a menina ficar lá com eles por esses dias. Ao ouvi-la dizer isso, meu corpo estremeceu. Depois de concluir o plano do segundo filho, peguei o celular e liguei para o velho Jian. Velho Jian, você e o diretor Jian podem vir comer um café da manhã. O velho Jian riu do outro lado da linha. Já tomamos café da manhã. Eu e Zanyu vamos para aí agora. Até logo. Eu concordei e desliguei o telefone. Depois de guardar o celular, fui para a cozinha. Não muito tempo depois, o velho Jian e Zanyu chegaram. Depois de servir o chá, olhei para o velho Jian e perguntei sorrindo. Jian não veio. Ao ouvir isso, o velho Jian riu levemente. Ela acha que somos velhos e se sente estranha em comer comigo. Foi se divertir com as amigas. Fiquei sem palavras. Eu também sou um jovem, ok? Nesse momento, Zanyu, que estava ao lado, interrompeu sorrindo. Antes de vir, liguei para Shen Xiao. Ela deve chegar em breve. Em seguida, Zanyu perguntou curiosamente. Professor Shen, como você conheceu Shen Xiao? Eu e Shen Xiao nos conhecemos em um banquete. Ela veio ao escritório desta vez e aproveitou para me ver. Na verdade, Shen Xiao é igual a Zanyu. Ambos são líderes promissores de empresas líderes nacionais. Conheci Shen Xiao também por causa de outro produto que desenvolvi, que será produzido na empresa de Shen Xiao, mas ainda está em fase confidencial. Não posso revelar muito. Mas tudo isso será revelado no dia 1 do próximo mês. Zanyu a sentiu um pouco confusa. Ela também conversou com Shen Xiao por telefone ontem. Shen Xiao também disse que viria ao escritório e aproveitaria para visitar Shenzhe, mas ela sempre achou Shen Xiao estranha. Mas não conseguia dizer qual era o problema. Depois de cerca de 10 minutos, ouviu uma batida na porta. Zanyu sorriu, levantou-se e abriu a porta. Professor Shen, quanto tempo? Shen Xiao estendeu a mão direita animadamente, porque a mão esquerda carregava 2 caixas de presente requintadas. Apertei a mão dele. Faz muito tempo. Entre e sente-se. Acabei de preparar chá Gao Daongao. Shen Xiao ficou surpreso. Ele só bebeu Daongao uma vez. E ainda assim, graças à bondade de outros. Depois de Shen Xiao cumprimentar Zanyu, ele olhou para o velho Jian ao lado. Vendo-me sorrir, vou te apresentar. Este é o reitor da Universidade de Wudalkou. O Sr. Jian Shengon, o velho Jian. Depois de ouvir, Shen Xiao rapidamente se adiantou para apertar a mão. Olá, Sr. Jian. Meu nome é Shen Xiao, presidente da Shihu Pharmaceutical.
O velho Jian sorriu e disse, eu já sabia de você através de Zhang Yu ontem. Sente-se e vamos conversar. Neste momento, os fãs na sala de transmissão ao vivo ficaram surpresos, mas não muito chocados. Afinal, o professor Shen venceu o câncer. Não é incomum fazer amizade com um presidente. Na tela da transmissão ao vivo, nós quatro estávamos saboreando chá da Ungao e conversando. Shen Xiao olhou para Zhang Yu curiosamente e perguntou, Lao Zhan, como você conheceu o professor Shen? Zhang Yu sorriu, eu sou igual a você. Eu também o conheci em um banquete. Zhang Yu não contou a Shen Xiao o motivo real. A razão é muito simples. Sem a permissão do superior, nem meia palavra pode ser revelada. Shen Xiao assentiu. Ontem à noite, eu te disse que conheci o professor Shen em um banquete. Na verdade, eu estava mentindo para você. Zhang Yu franziu a testa ligeiramente. Por que você está mentindo para mim? Então, Shen Xiao revelou um sorriso misterioso. Porque eu assinei um acordo de confidencialidade. Eu não posso revelar nem meia palavra sobre o professor Shen. No entanto, Shen Xiao foi interrompido diretamente por mim porque as palavras caíram. No segundo seguinte, Shen Xiao franziu a testa ao me ver. Não pude deixar de me perguntar, qual é a situação? O professor Shen parece não saber de nada. Na verdade, por volta das 20 horas de ontem à noite, Shen Xiao recebeu um telefonema de seus superiores, dizendo que o acordo de confidencialidade de alguns anos atrás havia terminado. E pode ser divulgado ao público. Se os superiores não têm objeções, por que o professor Shen ainda? Será que os superiores não tiveram tempo de notificar o professor Shen? Zhang Yu e o velho Jian ao lado ouviram Shen Xiao falar sobre o acordo de confidencialidade e me viram com uma expressão séria. Os dois imediatamente pensaram em algo. Shen Xiao assinou um acordo de confidencialidade relacionado ao professor Shen. Shen Xiao é o presidente da Shihu Pharmaceutical, e nos últimos anos, a Shihu Pharmaceutical tem produzido em massa dois medicamentos que chocaram o mundo. Uma é a vacina para prevenir o vírus HIV e a outra é a droga especial para curar o HIV. Os desenvolvedores desses dois medicamentos não foram divulgados. Será que Jian Lao e Zhang Yu sentiram seus corações tremerem quando pensaram nisso? Se for assim, o professor Shen é muito assustador. Os dois olharam para mim e depois para Shen Xiao. Embora estivessem muito curiosos, eles entenderam. Mas ontem eu recebi um aviso. Mas não tem nada a ver com isso. Shen Xiao viu minha reação e confirmou que eu ainda não sabia, então disse diretamente. Às 20 horas de ontem à noite, recebi um telefonema de meus superiores, dizendo que sua conquista do HIV pode ser anunciada. O acordo de confidencialidade anterior termina aqui. As palavras de Shen Xiao foram como um raio dourado explodindo nos ouvidos do velho Jian e de Zhang Yu. Aquele que venceu o HIV também é Shen Zhe. Neste momento, a sala de transmissão ao vivo estava cheia de comentários. Inúmeros fãs ficaram tão chocados com as palavras de Shen Xiao que seus couros cabeludos ficaram dormentes. Você deve saber que a AIDS e o câncer são problemas mundiais. A AIDS ainda é um pouco melhor. Pelo menos, no estágio inicial e intermediário, há uma chance de curar a AIDS. Mesmo o câncer em estágio avançado pode ter um milagre. A AIDS é completamente diferente. O vírus HIV é o vírus mais primitivo e simples. Precisamente por isso. Portanto, o vírus HIV tem possibilidades ilimitadas de replicação e mutação. No passado, mais de 200 tipos de vacinas contra a AIDS apareceram, mas todos terminaram em fracasso após ensaios clínicos. Há 3 anos, Longu anunciou oficialmente uma notícia importante: a AIDS foi completamente vencida. No início, muitas pessoas ainda questionavam. Mas em um período subsequente, um paciente após o outro foi curado, e as vozes questionadoras desapareceram gradualmente. Você precisa ser tão emocionante? O HIV também foi vencido pelo professor Shen? Meu Deus, isso é incrível! Meu couro cabeludo está dormente. Existe realmente uma pessoa tão incrível no mundo? O pequeno assistente e o diretor na sala de controle também ficaram tão chocados que seus couros cabeludos ficaram dormentes. Shen Zhe era incrivelmente incrível. A boca de Lin Weiwei nunca se fechou. O diretor ao lado já estava pesquisando online. Ele verificou principalmente a identidade de Shen Xiao. Depois de verificar, o diretor disse aos fãs na sala de transmissão ao vivo. Eu verifiquei as informações de Shen Xiao. Ele é de fato o presidente da Shihu Pharmaceutical. A vacina contra a AIDS e a droga especial também são produzidos pela Shihu Pharmaceutical. Em outras palavras, tudo foi realmente vencido por Shen Zhe. Incrível, eu admito. A partir de hoje, sou um fã fervoroso do professor Shen. Quem ousar repreender o professor Shen, eu certamente irei repreendê-lo. Vou repreendê-lo até que ele calhe a boca. Isso é incrível. Eu também admito. O professor Shen é realmente especializado em equipamentos. Um fluxo frenético de comentários na sala de transmissão ao vivo voa na tela da transmissão ao vivo. Jian Lao e Zhang Yu estão em choque neste momento. Jian Lao disse, Professor Shen, você é incrível.
Neste momento, Jian Shengon tem uma sensação de completa conquista. Embora seja o reitor da Universidade Wudalkou e tenha feito certas contribuições acadêmicas. Mas, em comparação com as conquistas de pesquisa científica de Shen Zhe, suas contribuições são simplesmente insignificantes. Nos olhos de Zhang Yu ao lado, também cheio de profunda adoração, vendo a aparência de Jian Lao e Zhang Yu, meu coração está frio. Não sejam assim, fiquem calmos. Jian Lao balançou a cabeça repetidamente, apertando minhas mãos trêmulas. Apressei-me em confortar Jian Lao, fingindo. Jian Lao, não fique muito animado. Não é bom para a saúde. Embora tenha superado a AIDS, não é tão incrível assim. Eu também fiz isso com base nos inúmeros predecessores. Para ser honesto, não é meu crédito sozinho. Estou apenas de pé sobre os ombros de meus predecessores e completei o último passo. Jian Lao balançou a cabeça depois de ouvir isso. Professor Shen, você é muito modesto. Embora os pesquisadores científicos do passado dominaram muitos dados, mas por que eles dominaram tantos dados, mas ainda não conseguiram superar a AIDS? Por que só você superou a AIDS? Fiquei sem palavras. Depois de confortar por um tempo as emoções de Jian Lao, estabilizou-se gradualmente. Várias pessoas tomaram chá e conversaram. Nesse momento, Zhang Yu olhou para mim curiosamente. Professor Shen, pode falar sobre sua experiência em superar a AIDS? Dentro da sala de transmissão ao vivo, 700 mil pares de orelhas se levantaram. Bebo um gole de chá e digo vagamente, no começo deste projeto, consultei informações sobre isso e, em seguida, pedi alguém para organizar 10 pacientes. Observo os vírus em seus corpos. Descobri que a velocidade de replicação e mutação do vírus da AIDS é mais rápida do que o imaginado. Depois que o sistema imunológico humano identifica o vírus, produzirá antígenos para atacar o vírus. Depois que o antígeno é produzido, o vírus já sofreu mutação e, em seguida, um ciclo vicioso. Posteriormente, o sistema imunológico é danificado e a reação fica cada vez mais lenta, enquanto a velocidade de replicação e mutação do vírus ainda é muito rápida. No final, o sistema imunológico entra em colapso completo. Todos os três ouviram atentamente. Eu também conversei lentamente, apenas para conversar. Em suma, é fortalecer o sistema imunológico humano, para que a velocidade do sistema imunológico em identificar o vírus exceda a velocidade de replicação e mutação do vírus. Na época, era essa a ideia para desenvolver medicamentos. A ideia de desenvolver uma vacina é um pouco diferente da ideia de desenvolver um medicamento. O vírus da AIDS sofre mutações aleatórias sem regras. Na época, também exigiu muito esforço. Professor Shen, você é realmente incrível. Jian Lao olhou para mim com um olhar chocado. Não seja assim. Acenei com a mão impotente. Não vamos falar sobre isso. Vamos conversar sobre outras coisas. Estou um pouco assustado. A aparência de Jian Lao ficando surpreso a cada passo. Neste momento, os comentários na sala de transmissão ao vivo começaram a surgir novamente. O professor Shen é muito modesto. É difícil imaginar que uma pessoa que superou 2 grandes doenças mundiais seja tão modesta. Se fosse eu, estimo que seria louco até o fim. Eu gosto do professor Shen assim. Falando nisso, temos milhões de pessoas em nossa sala de transmissão ao vivo. Alguém já teve AIDS? Nesse momento, algumas pessoas enviaram comentários. Eu tive e não é grande coisa. De qualquer forma, já fui curado. Contar demais é apenas lágrimas. 10 anos atrás, eu saí para me divertir e encontrei uma garota muito proativa. Achei que a sorte estava do meu lado. Mais tarde, descobri que a garota era uma paciente com AIDS que saiu para retaliar a sociedade. Se não fosse pelo professor Shen, eu estaria acabado nesta vida. Minha experiência é semelhante à do andar de cima. Aconselho a todos a serem cuidadosos ao sair. Se você não é muito bonito, nem muito rico, e conhece uma mulher que é muito proativa com você depois de um tempo, você realmente tem que ter cuidado. Mas agora a AIDS pode ser curada, então não importa. Vocês ainda estão bem. Eu sou ainda pior. Eu fui a um cybercafé para jogar. Assim que me sentei, senti que algo me picou. Só quando me levantei vi uma seringa ensanguentada. Milhões de pessoas na sala de transmissão ao vivo de repente ficaram quietas. Cada um olhando para os comentários daquelas pessoas que tiveram AIDS, prestando homenagem ao professor Shen. Com algumas pessoas enviando comentários de homenagem, muitas pessoas seguiram a tendência por um tempo. A sala de transmissão ao vivo começou a inundar a tela novamente. A secretária na sala de controle ficou chocada. Seu marido é incrível. Neste momento, na tela da transmissão ao vivo, o celular de Jian Lao tocou de repente. Jian Lao olhou para o telefone e atendeu o telefone com uma expressão séria. A pessoa do outro lado do telefone disse: Reitor Jian, o acordo de confidencialidade que você assinou há 4 anos é um pequeno problema. Agora as informações podem ser tornadas públicas. Jian Lao disse depois de ouvir isso: Eu sei. Assim que Jian Lao desligou o telefone,
o celular de Zhang Yu também tocou. Zhang Yu também caminhou para o lado com uma expressão séria. Atendeu o telefone. Depois de 2 minutos, Zhang Yu desligou o telefone. Assim que me sentei no sofá, meu celular tocou novamente. Vi o nome do ministro Zhang no telefone. Então me levantei e atendi o telefone para o lado. Ministro Zhang. O ministro Zhang do outro lado do telefone. Inseriu o tema. Professor Shen, sua conquista do câncer e da AIDS. Não precisa ser mantido em segredo. Fiquei chocado depois de ouvir isso. Essas duas coisas. Tem que ser tornado público agora? O ministro Zhang respondeu. Espere até 1º de outubro para formalizar a divulgação na mídia. O velho Jian olhou para mim seriamente. O superior acabou de me ligar e disse que o assunto da sua cura do câncer pode ser divulgado. O acordo de confidencialidade expirou. Shen Xiao, ao lado, franziu a testa abruptamente ao ouvir isso e olhou chocada para Jian Yui. O câncer foi curado pelo professor Shen. Jian Yui sorriu levemente. Já sabíamos há muito tempo que o professor Shen curou o câncer, Zhang Yu e eu. Pelo contrário, se você não tivesse vindo hoje, eu provavelmente nem saberia que o professor Shen curou a AIDS. Nesse momento, os fãs na transmissão ao vivo também começaram a conversar. Acabamos de ver nós três recebendo ligações sucessivamente. E ouvimos sobre acordos de confidencialidade e coisas do tipo. Os fãs perceberam que, antes disso, a identidade de Shen Zhe deveria ser mantida em segredo. Diretor, parece que você se meteu em apuros. Antes, o professor Shen não contou a Lin Weiwei sobre a cura do câncer e da AIDS, provavelmente porque o professor Shen também assinou um acordo de confidencialidade. Agora, a equipe do programa está transmitindo o professor Shen ao vivo. A equipe do programa realmente se meteu em apuros. Falando nisso, quantos anos o diretor pegaria por algo assim? A discussão dos fãs na transmissão ao vivo assustou o diretor, que ficou pálido. A secretária ao lado, ao ver os comentários, também percebeu a seriedade da situação. Não disseram agora que esses dois assuntos não precisam ser mantidos em segredo? Não deve acontecer nada, certo? Lin Weiwei viu o diretor e a secretária assustados e não pôde deixar de consolá-los. Na verdade, ela também não tinha certeza. Vou sair para fumar um cigarro. O diretor saiu da sala de controle com o rosto pálido. Depois de acender um cigarro, ele ligou para o investidor. O investidor atendeu o telefone imediatamente e o diretor disse trêmulo. Presidente Su, você está acompanhando a transmissão ao vivo? O presidente Su respondeu calmamente. Estou acompanhando a transmissão ao vivo o tempo todo. Não é nada demais. O assunto do professor Shen estava dentro do escopo de confidencialidade antes, mas não disseram agora que o acordo de confidencialidade termina aqui? Eu vou resolver o resto. O diretor perguntou sem confiança. Não vai acontecer nada mesmo? Estamos transmitindo ao vivo o reitor de Vodalco e 2 presidentes de empresas estatais. O presidente Su respondeu calmamente. Eu vou resolver isso. Faça o seu trabalho. O diretor ouviu e ainda não se sentiu confiante, balançando. Presidente Su, por favor, me dê uma garantia. O presidente Su no telefone ficou em silêncio por um momento depois de ouvir e disse, este assunto foi permitido pelo superior, o superior quer usar a transmissão ao vivo para aumentar a popularidade do professor Shen. Entendi, presidente Su, respondeu o diretor animado. O presidente Su lembrou, não divulgue este assunto, estou te contando porque o superior acabou de permitir. O superior tem as considerações do superior, nós apenas obedecemos. A expressão do diretor mudou. O presidente Su acabou de receber a permissão do superior, então o superior não estaria ao lado do presidente Su? O diretor pensou. Fique tranquilo, não vou contar a ninguém, vou fazer um bom trabalho. O diretor desligou o telefone e respirou fundo, sentindo um relaxamento sem precedentes. A preocupação original também desapareceu completamente. Depois de voltar para a sala de controle, a secretária olhou para o diretor com preocupação. Diretor, não vai acontecer nada, né? O diretor sorriu e disse, acabei de ligar para o investidor, o presidente Su disse que não vai acontecer nada. Se a identidade do professor Shen não puder ser divulgada, estaremos perdidos. Já que o assunto do professor Shen não precisa mais ser mantido em segredo. Não vai acontecer nada conosco. Na transmissão ao vivo, nós 4 estamos comendo e conversando. Zhang Yu olhou para mim e fez uma pergunta em sua mente. Professor Shen, quando você aceitou o projeto da AIDS, você primeiro desenvolveu a cura ou a vacina? A curiosidade de Zhang Yu não era irracional, normalmente falando. Em teoria, não haveria necessidade de desenvolver uma vacina depois de desenvolver a cura. Eu queria desenvolver uma vacina na época, também queria me desafiar, por um lado, e também queria ganhar mais dinheiro. O velho Zhang e Zhang Yu ficaram um pouco confusos. Com a cura, não seria possível ganhar dinheiro da mesma forma? Shen Xiao ao lado sorriu neste momento.
Pensem na situação do lançamento de medicamentos e vacinas na época. Na época, sob o pretexto de que os medicamentos para a AIDS eram difíceis de produzir em massa, os medicamentos só podiam ser fornecidos primeiro no país. E a vacina contra a AIDS pode ser produzida em massa, a vacina pode ser fornecida globalmente primeiro. O velho Zan e Zan o perceberam instantaneamente, depois que a notícia foi divulgada naquele ano, a produção em massa de medicamentos para a AIDS. E a Chihu Pharmaceutical emitiram diretamente um anúncio, que vários ingredientes nos medicamentos para a AIDS eram difíceis de extrair. A produção em massa era impossível, apenas fornecendo para o país do dragão dentro de 10 anos, mas a vacina contra a AIDS poderia ser produzida em massa. Embora os países estrangeiros não acreditassem nessa afirmação, não havia nada que pudessem fazer, eles só podiam recorrer ao uso da vacina contra a AIDS. Algumas pessoas também não queriam que o país do dragão ganhasse dinheiro, eles queriam usar as vacinas que obtiveram para replicar. Mas, sem exceção, todos falharam. Desamparados, o mundo inteiro começou a comprar em massa vacinas contra a AIDS. O velho Zan e Zan se sentiram muito satisfeitos ao pensar no que aconteceu naquele ano. Neste momento, o público na transmissão ao vivo também pensou no que aconteceu alguns anos atrás, foi realmente bom naquele ano. A Chihu Pharmaceuticals provavelmente ganhou muito dinheiro com a vacina da AIDS, hahaha. Lembrei-me que a vacina da AIDS era gratuita no país, o que deixou o mundo todo furioso. O que foi feito no país é realmente excelente, 15 por vacina e totalmente gratuito. O diretor e a secretária na sala de controle também estão muito animados. Ambos vivenciaram o que aconteceu naquele ano. Os cidadãos chineses recebem a vacina gratuitamente, enquanto os estrangeiros têm que pagar 1.000 yuans por vacina. Lin Weiwei ao lado também começou a rir. Seu humor é difícil de descrever em palavras. Em suma, é muito bom. Na sala de transmissão ao vivo, Zhang Yu de Zhang Lao disse ao mesmo tempo: este trabalho foi bem feito. Shen Xiao balançou a cabeça e sorriu. Essa ideia foi do professor Shen. Eu expliquei que inicialmente não gostava deles, além do fato de que eles iriam aumentar os preços no exterior. Se eles entrassem no mercado doméstico, seria ainda mais caro, então estabeleci o preço da vacina em 1.000 yuans por dose. Zhang Yu perguntou o que havia de bom nisso. Qual é o custo da vacina da AIDS? Shen Xiao sorriu intensamente depois de ouvir. Ele estendeu 3 dedos. O custo é 30, o lucro é 970. Tanto assim? Jian Lao olhou para Shen Xiao chocado e encaminhou os fãs da sala de transmissão ao vivo. Depois de ouvir as palavras de Shen Xiao, um por um ficou tão chocado que só conseguiu dizer uau. Este lucro é chocante demais. Além da China, existem dezenas de bilhões de pessoas no mundo. Esses dezenas de bilhões de pessoas. Mesmo que apenas 1/5 das pessoas seja vacinado contra a AIDS, isso pode enriquecer a Chihu Pharmaceuticals. Shendong é incrível. Shendong não é tão incrível quanto o professor Shen. O professor Shen ainda é poderoso. Os milhões de espectadores na sala de transmissão ao vivo não são todos chineses, existem muitas pessoas de outros países. Depois de ouvir nossa conversa, suas expressões faciais instantaneamente ficaram feias. O custo de uma vacina é de 30 yuans, mas é vendido por 1.000 yuans. A Chihu Pharmaceuticals está ganhando muito dinheiro com a vacina, e a Chihu Pharmaceuticals é uma empresa estatal. Eles se sentem ainda piores. Há outro grupo de pessoas que se sentem ainda piores. Eles costumavam ser chineses, mas mais tarde emigraram para países desenvolvidos ocidentais. Quando emigraram, sentiram orgulho em seus corações. Eles se sentiam superiores. Agora que vêem sua cidade natal, que antes havia sido abandonada por eles, se desenvolvendo tão bem, eles se sentem muito desconfortáveis em seus corações. O mais irritante é que eles não estão tão bem quanto imaginavam depois que saíram. Mas, na verdade, não há como voltar atrás. Eles nunca mais poderão obter um documento de identidade chinês. Eles agora são estrangeiros. Na sala de transmissão ao vivo, comemos e conversamos, e parecia que estávamos ficando cada vez mais animados quanto mais conversávamos. Shen Xiao estava um pouco tagarela. Além de beber Baijiu, quando o tópico foi aberto, ele se tornou uma atmosfera de grupo. Shen Xiao sorriu e disse: há alguns dias, eu olhei para as estatísticas. Atualmente, a vacina da AIDS, eu acho que quase foi toda vendida. O mercado é tão grande. Eu discuti com a alta administração da empresa e decidimos parar de vender a vacina da AIDS. Estamos nos preparando para começar a vender medicamentos para a AIDS. Zhang Yu ficou curioso e perguntou como os medicamentos para a AIDS serão vendidos. Shen Xiao sorriu e estendeu um dedo para todos. 10.000 por caixa. Para curar a AIDS, são necessárias 3 caixas de remédio. Jian Lao, que estava ao lado, pensou por um momento e disse: agora que tantas pessoas no exterior tomaram a vacina da AIDS, estima-se que não serão muitos os que comprarão medicamentos para a AIDS. Shen Xiao assentiu. Não haverá muitos. Mas o número de casos de AIDS no exterior é muito grande. Muitas pessoas ainda comprarão.
Zhang Yu ao lado perguntou curiosamente. Qual é o custo de uma caixa de remédio? Ao ouvir isso, Shen Xiao sorriu. O custo de uma caixa de remédio também não é muito alto. 530 yuans. Jian Lao e Zhang Yu não puderam deixar de discutir depois de ouvir isso. O custo é de 530 e o preço de venda é de 10 mil. O lucro é de mais de 9 mil. Shen Xiao sorriu levemente ao ver as expressões dos dois. Aqueles medicamentos estrangeiros. Eles vendem medicamentos para nós com lucros ainda maiores. Já estamos sendo muito conscienciosos vendendo por 10 mil por caixa. Depois de ouvir as palavras de Shen Xiao, eu sorri levemente. A decisão final sobre o preço foi minha. Embora o preço de venda seja alto, mas os medicamentos que as empresas farmacêuticas estrangeiras vendem para nós também são muito caros. Eu sou um pesquisador científico. Embora algumas pessoas digam que a ciência não deveria ter fronteiras, eu concordo com essa afirmação, mas a ciência não tem fronteiras, mas os cientistas têm. Eu sou um cientista e também um cientista da China. Neste momento, os fãs na sala de transmissão ao vivo. Neste momento, um por um não pôde deixar de enviar mensagens. Este preço está no ponto. Quanto a um paciente com AIDS gastar 30 mil yuans, este preço ainda deve ser aceitável com dificuldade. Se fosse comigo, eu estabeleceria diretamente o preço de 100 mil por caixa de remédio. Lembrei-me de um incidente há alguns anos. O custo de um medicamento de uma empresa farmacêutica estrangeira era de apenas 200 yuans, mas eles nos venderam por mais de 70 mil por caixa. Não é só porque seus medicamentos são os únicos e nos dominam? Devemos fazer aos outros o que eles fizeram conosco. No entanto, entre os 700 mil na sala de transmissão ao vivo, havia algumas vozes diferentes. Algumas pessoas estrangeiras. O custo dos medicamentos para a AIDS é tão baixo, mas o preço de venda é tão alto. Um por um começou a xingar furiosamente. Muitas pessoas viram essas vozes de oposição. Um por um não pôde deixar de clicar em suas páginas de conta e descobriu que todos eram estrangeiros. Um por um não pôde deixar de enviar mensagens para revidar. O diretor viu esta cena e baniu diretamente as contas daqueles estrangeiros e os expulsou da sala de transmissão ao vivo. As pessoas na sala de transmissão ao vivo não ficaram satisfeitas. Por que você os expulsou? Depois de xingá-los e nos sentirmos bem, podemos expulsá-los. Que se danem! Eu nem terminei de xingar. Diretor, isso não é justo. Pelo menos espere a gente terminar de xingar, né? Neste momento, na tela da live, Jian Lao está levantando um copo cheio de aguardente. Brindando ao nosso professor Shen. Seca esse copo. Zhang Yu também levanta um copo cheio de aguardente para secar. Shen Xiaojian viu os dois prestes a secar um copo cheio de aguardente. Assustado, rapidamente os dissuadiu. Aguardente é forte, bebam menos, bebam menos. Jian Lao e Zhang Yu se entreolharam após ouvir isso. Os dois tiveram a mesma ideia sobre Shen Xiao. Deixe-o ver só. Percebi a intenção dos dois. Então, planejei cooperar. Então, coloquei o copo de lado. Beber escondido não tem graça. Que tal beber direto da garrafa? Ao ouvir isso, Jian Lao riu alegremente. Então que seja da garrafa. Zhang Yu também riu alegremente. Vou beber umas 5 garrafas de aguardente. Shen Xiao ficou incrédulo ao ouvir isso. Esses 3 beberam demais. Estão blefando, né? Afinal, o professor Shen também blefa quando bebe demais. Beber da garrafa, e ainda aguardente. Quem diria que, no segundo seguinte, eu realmente me viraria para pegar 4 garrafas de aguardente? O rosto de Shen Xiao ficou levemente pálido, mas no fundo ainda não acreditava. Impossível beber direto da garrafa. Isso é aguardente. Principalmente ela e Zhang Yu já beberam antes e sabem da resistência de Zhang Yu. Se beber aguardente direto da garrafa, Zhang Yu, mesmo que não vá para o hospital, sairia quase aleijado. Sem contar que já bebeu mais de um copo de aguardente agora. Nesse momento, eu, Jian Lao e Zhang Yu tínhamos uma garrafa de aguardente cada um. Depois de abrir as tampas, ele ainda se sentia um pouco incrédulo. Ele não pôde deixar de suspeitar se Zhang Yu e os outros estavam deliberadamente o assustando. Jian Lao e Zhang Yu riram. Em seguida, beberam direto da garrafa. Essa cena deixou Shen Xiao completamente chocado. Eles realmente estão bebendo direto da garrafa. Que loucura! Isso é aguardente. Beber demais pode dar problema. O público da live viu a expressão chocada de Shen Xiao e não pôde deixar de rir. Morri de rir. O professor Shen, Jian Lao e o diretor Zhang são muito engraçados. Os 3 se juntaram para assustar o diretor Shen. O diretor Shen ainda não sabe que o professor Shen desenvolveu cápsulas anti-ressaca. A expressão de assustado dele é bem fofa. Excelente! Afinal, o professor Shen também gosta de assustar as pessoas. Na minha impressão anterior, eu pensava que os pesquisadores eram todos muito sérios. A pequena assistente na sala de transmissão olhou para Lin Weiwei com um sorriso. Irmã Weiwei, seu marido é bem divertido. Lin Weiwei riu suavemente e não disse nada.
Apenas observava seu bom marido na tela da live. Na tela da live. Em apenas um minuto, nós três secamos uma garrafa de aguardente cada um. Depois de colocar as garrafas de lado, todos olharam para Shen Xiao. Vendo isso, Shen Xiao gritou, se eu beber essa garrafa de aguardente, principalmente bebendo tão rápido, acho que vou para o hospital. Ao ouvir isso, Zhang Yu riu suavemente, não tem problema. Eu estou aqui. Ligo para o 192 para você. Ao ouvir isso, Shen Xiao ficou sem graça. Não era para não incentivar a beber. Vendo a expressão constrangida de Shen Xiao, não pude deixar de rir. Beba. Aproveite para experimentar as cápsulas anti-ressaca que eu desenvolvi. Shen Xiao ficou um pouco confuso ao ouvir isso. Só pelo nome, parece algo que pode fazer as pessoas ficarem sóbrias rapidamente. Ele olhou para Jian Lao e Zhang Yu novamente. Os dois tinham uma expressão calma. Parecia que definitivamente sabiam sobre as cápsulas anti-ressaca e até já as tinham tomado. Não é à toa que estão tão calmos. Não é à toa que ousaram beber direto da garrafa. Shen Xiao pensou consigo mesmo. Cápsulas anti-ressaca? O professor Shen até desenvolveu um remédio tão incrível. Estou até querendo experimentar. No segundo seguinte, Shen Xiao ergueu a cabeça e bebeu direto da garrafa. Vendo isso, peguei 4 cápsulas anti-ressaca e distribuí uma para cada um. Esperem o álcool subir para tomar, assim vocês experimentam o efeito. Shen Xiao assentiu. Depois de 5 minutos, o álcool começou a subir e ele sentiu que não dava mais para aguentar. Quanto mais demorasse, pior seria. Os 4 tomaram imediatamente uma cápsula anti-ressaca cada um. Esperaram mais 10 minutos. Nos primeiros 5 minutos, o efeito do álcool aumentou. Não havia sinal de sobriedade. Mas a partir do 10º minuto, o corpo podia sentir claramente o efeito do remédio. Depois de mais 20 minutos, Shen Xiao olhou para mim com espanto. Professor Shen, esse efeito é muito forte. Eu ri suavemente. Depois de tomar esse remédio, em cerca de 30 minutos ele elimina quase todo o álcool do corpo. Em 40 minutos ele elimina completamente o álcool do corpo. Shen Xiao ficou chocado ao ouvir isso. Embora esse professor Shen não seja muito velho, as coisas que ele faz são muito surpreendentes. Venceu o câncer, venceu a AIDS. E até desenvolveu cápsulas anti-ressaca. Se as cápsulas anti-ressaca forem lançadas no mercado, as vendas definitivamente serão um sucesso. E esse remédio tem um efeito duradouro. O público da live testemunhou novamente o poder das cápsulas anti-ressaca. Todos ficaram maravilhados e também esperavam que as cápsulas anti-ressaca fossem lançadas logo no mercado. Não sei quando esse remédio vai ser lançado no mercado. Com esse remédio, não teremos mais medo de beber. Do outro lado, no escritório do chefe do departamento de polícia da cidade de Jiangnan, An Jiangu estava assistindo a live. Há alguns dias, seus superiores pediram que ele visitasse Shen Ze e aparecesse rapidamente na live, para aumentar a popularidade de Shen Ze. Na época, ele pensou que seus superiores queriam revelar publicamente a identidade de Shen Ze como vencedor do câncer por meio de transmissões ao vivo. Nunca imaginei que, ao observar a transmissão ao vivo nesses 2 dias, descobriria tantas conquistas de Shen Ze. Agora entendo por que ele estava explorando. O programa Outra Metade tinha acabado de começar, e os superiores ficaram cientes da situação no primeiro instante. Alguém como Shen Ze com certeza está sendo constantemente protegido em segredo por agentes à paisana ao seu redor. Até mesmo Lin Weiwei, seus filhos e os parentes mais próximos de Shen Ze estão sendo protegidos o tempo todo. Zhang Jiangu suspirou profundamente. Lembrou-se de ter assinado um acordo de confidencialidade alguns anos atrás. Os superiores o informaram proativamente de que o câncer havia sido vencido por Shen Ze. Na época, como Shen Ze iria residir em Jiangnan por um longo período, os superiores lhe deram uma tarefa: qualquer assunto relacionado a Shen Ze, fosse grande ou pequeno, ele deveria fazer o possível para resolvê-lo. Neste momento, a imagem da transmissão ao vivo. Nós 4 conversamos até às 5 da tarde. Antes de partir, o velho Jian me olhou e perguntou: o que você tem planejado para amanhã? Olhei para ele e disse: amanhã minha esposa não trabalha, tenho que ir à casa do meu sogro com ela. O velho Jian assentiu. Eu originalmente queria brincar mais um dia amanhã, mas já que você tem outros compromissos, então deixe para lá. Então, os 3 se despediram e foram embora. A casa ficou silenciosa por um momento. Pensei um pouco e me levantei para ir para a cozinha. Eu queria preparar 3 pratos antes que Lin Weiwei chegasse em casa, para que minha esposa comesse algo bom. Quando eram 5:30 da tarde, enviei uma mensagem para Lin Weiwei. Eu pedi comida daquele lugar, e esquentei os pratos. Quando você chegar em casa, estará pronto para comer. Lin Weiwei recebeu a mensagem enviada pelo marido e, por alguma razão, sentiu muita dor no coração, especialmente depois de saber que seu marido havia vencido o câncer. Naquela época, todos temiam o câncer, e seu marido certamente entrou em contato com muitos vírus cancerígenos para vencê-lo.
Se ele fosse infectado acidentalmente durante o processo de contato, seria o fim. Lin Weiwei olhou para a mensagem e respondeu: Ok, marido, entendi. Estou voltando agora. Depois de guardar o celular, Lin Weiwei disse ao diretor e à assistente: Quando eu chegar em casa, vou parar a transmissão ao vivo. O diretor e a assistente não tiveram nenhuma objeção, e os espectadores da transmissão ao vivo de hoje, ao ouvir as palavras de Lin Weiwei, a maioria não se opôs. Pelo contrário, eles apoiaram muito Lin Weiwei. Sirva bem o professor Shen. Haha, como servir? Lin Weiwei olhou para o bate-papo da transmissão ao vivo e simplesmente ignorou. Em pouco tempo, Lin Weiwei chegou em casa. Lin Weiwei caminhou até mim com os olhos cheios de afeição. Com seus braços suaves, ela abraçou meu pescoço. Vendo Lin Weiwei se aproximando lentamente, meu corpo forte também cooperou. Depois de nos abraçarmos por alguns minutos, olhei para Lin Weiwei e disse suavemente: Que tal comermos primeiro? Ao ouvir isso, o rosto delicado de Lin Weiwei ficou vermelho. E depois de comer? Ouvindo Lin Weiwei dizer isso, meu velho rosto ficou vermelho. Depois de comer, o que você quiser. Lin Weiwei murmurou suave. Em seguida, foi para a cozinha para trazer os pratos. Depois de se sentar, Lin Weiwei pegou um pedaço de carne refogada e colocou perto da minha boca. Essa esposa tem estado um pouco estranha ultimamente. Normalmente, beijos e outras coisas são normais, me servir comida também é normal, mas colocar a comida diretamente na minha boca. Isso não acontece há muito tempo. Assim que comi um pedaço de carne refogada, Lin Weiwei pegou outro pedaço de carne refogada. Colocou perto da minha boca. Olhei para Lin Weiwei com um pouco de suor. Você está me tratando como uma criança. Lin Weiwei riu ao ouvir isso e disse: Coma bem para ter força. O que está acontecendo com minha esposa esses dias? Só comendo. Comemos por mais de meia hora. Depois de comer bem, Lin Weiwei olhou para mim. Você vai tomar banho primeiro. Eu vou arrumar e tomar banho também. Depois de tomar banho, Lin Weiwei foi para o depósito. Encontrou o vestido de noiva que usou quando se casou e, em seguida, vestiu o vestido de noiva e caminhou até o quarto. Quando vi Lin Weiwei vestindo o vestido de noiva, fiquei surpreso por um momento. Hoje não é o aniversário de casamento, mas logo entendi. Na manhã seguinte, às 9 horas, finalmente saí da cama. Parece que preciso me apressar em pesquisar doces para fortalecer os rins. Nesse momento, Weiwei já tinha ido trabalhar. Depois de tomar café da manhã, eu estava planejando assistir um pouco de televisão, mas uma pessoa inesperada entrou. A visitante era, na verdade, a Weiwei, a presidente do Banco da Nação do Dragão. Na imagem da transmissão ao vivo, Zhao Weiwei me disse: Professor Shen, ontem Weiwei transferiu 1,3 trilhão de fundos para você. Seu patrimônio total agora chega a 4 trilhões. Se você não tivesse doado 1 trilhão no ano passado, agora você teria pelo menos 5 trilhões em dinheiro. Ao ouvir isso, disse ao presidente Zhao sem hesitar: Deixe 2 trilhões e doe o resto do dinheiro para o país para despesas militares. Então, de repente, pensei em algo. Peguei o telefone e liguei para Zhao Wei: Arranje um tempo para vir aqui. Tenho uma receita para remédios para resfriado e pneumonia. Os efeitos colaterais desta receita podem ser ignorados. Um resfriado forte pode ser curado em no máximo 3 dias, e um resfriado leve pode ser curado em 1 dia. Zhao Wei ficou animada ao ouvir isso. Vou reservar uma passagem de avião agora mesmo para ir aí. Continuei a acrescentar: Ah, certo, também vou te dar a receita das cápsulas para a ressaca que combinamos antes. Zhao Wei ficou animada ao ouvir isso. Ok, professor Shen, você está apresentando tantas receitas de uma vez. Depois que a produção em massa começar, estima-se que você possa ganhar dezenas de bilhões em um ano. Ouvindo as palavras de Zhao Wei, eu disse despreocupadamente: Uma pessoa como eu é sustentada pelo país, e não tenho interesse em dinheiro. O dinheiro que ganho, basicamente, também dou. Além de beneficiar a humanidade, o que mais quero ao desenvolver esses medicamentos é reduzir os preços. O melhor seria falir aquelas empresas farmacêuticas sem escrúpulos. Zhao Wei, do outro lado da linha, pareceu comovida ao ouvir minhas palavras. Seus olhos estavam cheios de admiração. Liguei novamente para Shen Xiao, presidente da Shihu Pharmaceutical. Presidente Shen, arranje um tempo para vir aqui. Desenvolvi um medicamento para tratar hemorroidas, para uso externo e interno simultaneamente. Em 7 dias, pode curar as hemorroidas. Shen Xiao ficou chocado ao ouvir isso. Os medicamentos para hemorroidas no mercado atualmente são eficazes apenas para casos leves. Hemorroidas graves precisam de cirurgia, e o processo e o pós-operatório são extremamente dolorosos. Pacientes dizem que é como puxar cacos de vidro. E o medicamento que o professor Shen mencionou pode curar hemorroidas em 7 dias. O valor desse medicamento é aterrorizante. Sabendo que as pessoas sofrem há muito tempo, as vendas certamente aumentarão rapidamente assim que o medicamento for lançado.
Shen Xiao respondeu prontamente, já estou marcando a passagem aérea. O presidente Zhao, do banco, me observava seriamente. Isso vai remodelar o campo farmacêutico. Nesse momento, uma situação inesperada ocorreu repentinamente na sala de transmissão ao vivo. Caramba, o que está acontecendo? De repente, não consigo digitar o nome do professor Shen. Eu também. Não consigo digitar o nome do professor Shen. Na sala de direção, o diretor e as outras duas pessoas ficaram surpresos ao ver os comentários. Não consigo digitar o nome de Shen Zhe. Os três tentaram. Descobriram que realmente não conseguiam digitar os dois caracteres de Shen Zhe. Tente usar bolhas com força, disse a pequena assistente. Em seguida, a pequena assistente enviou uma mensagem para Lin Weiwei. Ele obviamente enviou com sucesso. Neste momento, todos perceberam que o pessoal de cima deveria ter agido. Em seguida, outro espectador disse, agora, o nome do programa também não pode ser digitado. O que está acontecendo? O nome da equipe do programa também não pode ser digitado. O que o público na sala de transmissão ao vivo não sabia era que notícias externas estavam anunciando um evento extremamente importante. Na sala de direção, assim que o diretor pegou o celular para ligar para o investidor, recebeu uma mensagem do Sr. Su. Continue com o programa. O diretor olhou para a mensagem e perguntou a dúvida em seu coração. O que está acontecendo? Agora muitas pessoas não conseguem encontrar a sala de transmissão ao vivo. O nome do professor Shen também não pode ser encontrado. O Sr. Su respondeu. O pessoal de cima agiu. Não haverá novos espectadores entrando na sala de transmissão ao vivo. Os espectadores antigos podem entrar e sair livremente. A propósito, prestem mais atenção às notícias nos próximos dias. O diretor guardou o telefone e disse para a sala de transmissão ao vivo, acabei de receber a notícia de que o problema com o nome da equipe do programa e do professor Shen é porque o pessoal de cima agiu. Os espectadores que entraram na sala de transmissão ao vivo antes podem entrar e sair livremente. Mas a sala de transmissão ao vivo não terá novos espectadores. Os fãs da sala de transmissão ao vivo revelaram expressões de compreensão, então foi o pessoal de cima que agiu. Mas por que o pessoal de cima faria isso? O professor Shen superou tantas doenças. Em teoria, deveria aumentar o interesse. Por que agora ele está preso? O diretor olhou para os comentários, também muito confuso, e teve que dizer, todos devem prestar mais atenção às notícias recentemente. Talvez possamos encontrar a resposta. Do outro lado, a sogra também passou os últimos 2 dias em choque. Ela queria perguntar ao genro pessoalmente, mas, na situação atual, se Shen Zhe soubesse que estava sendo transmitido ao vivo, temo que o programa não possa continuar. Nesse momento, a sogra mudou de ideia, pegou o celular e ligou para os sogros. A ligação foi atendida rapidamente. Olá, sogros, quanto tempo não nos vemos? Aconteceu alguma coisa para ligar hoje? A sogra se acalmou e perguntou, vou te perguntar uma coisa. Você sabe quem superou o câncer? Do outro lado da linha, a mãe de Shu Ryu, foi o pequeno Zé que superou. Por que você está perguntando isso? Ao ouvir isso, a mãe de Lin ficou sem palavras instantaneamente. A resposta é tão direta. Em seguida, a mãe de Lin perguntou novamente, e a AIDS? Também foi o pequeno Zé. Sogra, você está assistindo ao programa Explorando a Outra Metade? Sim. Você também não descobriu pelo programa que seu filho superou a AIDS e o câncer, não é? Não. Eu e o pai dele já sabíamos há alguns anos. A razão pela qual não dissemos nada é porque nós dois assinamos um acordo de confidencialidade. Não podemos falar. Ao ouvir isso, a sogra respirou fundo. O pequeno Zé superou tantos problemas mundiais difíceis. Vocês não estão surpresos? Ao ouvi-la dizer isso, a mãe de Shen Zhe riu. Não estamos surpresos. O pequeno Zé é um gênio desde pequeno. Ele reconhecia todos os caracteres chineses aos 5 anos de idade e sempre foi o primeiro da turma na escola. No vestibular, ele também foi o primeiro do país. A propósito, o pequeno Zé dominava 6 idiomas quando estava no ensino médio. Não importa o que ele faça. Não achamos estranho. E ele se tornou. Ah, lembrei. Ainda não posso te contar. Neste momento, o coração da mãe de Lin estava coçando. Se tornou o que aos 19 anos? Por que você não diz a metade? Você saberá no dia 1º de outubro. Realmente não posso dizer agora. O coração da mãe de Lin estava extremamente agitado neste momento. Pelo que a mãe de Shen Zhe disse, Shen Zhe parece ter uma identidade ainda mais importante. Nesse momento, na tela da transmissão ao vivo, eu e o presidente Zhao estávamos bebendo alegremente quando os telefones de ambos tocaram simultaneamente com um alerta de mensagem. Uma notícia apareceu no celular. Essa notícia ainda foi publicada pela mídia oficial. O título da notícia era: várias listas serão anunciadas a partir de 9 de setembro. Amanhã, 9 de setembro, a lista dos mais ricos do mundo será anunciada. Quase ao mesmo tempo, os telefones de todos também tocaram com um alerta.
Inúmeras pessoas viram o alerta de notícias da mídia oficial. Algumas pessoas ficaram curiosas sobre o porquê da lista dos mais ricos ser publicada pela mídia oficial. E, pelo que a mídia oficial disse, além da lista dos mais ricos, parece haver outras listas também. Neste momento, muitos dos fãs na sala de transmissão ao vivo também viram as notícias. Se o professor Chen tivesse 4 bilhões de yuans chineses, o título de homem mais rico do mundo seria dele. Acho que entendi. O nome do professor Chen e o nome da equipa do programa tornaram-se palavras proibidas, e novos espectadores não conseguem entrar na transmissão ao vivo. Sinto que o nome do professor Chen pode aparecer na lista. Lá vou eu. Se o professor Chen aparecer na lista de bilionários, estimo que o mundo inteiro ficará estupefacto. No controle da transmissão, Lin Weiwei também estava ansiosa. O tempo passou e, por volta das 2 da tarde, Al Heng se levantou para se despedir. Professor Chen, talvez o seu nome apareça na lista de bilionários. Sorri e não disse nada. Depois que Zhao Heng partiu, peguei no meu telefone e liguei para o ministro Zhang. Quando a chamada foi atendida, fui direto ao assunto. As notícias dizem que a lista de bilionários mundiais será divulgada amanhã. Eu não vou aparecer na lista, certo, ministro Zhang? Esta lista está realmente relacionada consigo. O objetivo da administração superior é criar um impulso para que o mundo preste atenção à China. Em seguida, o ministro Zhang ficou sério. Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico do nosso país tem sido explosivo e, em muitas áreas, já alcançou os países desenvolvidos. Até já ultrapassou as superpotências ocidentais. O povo chinês está cada vez mais confiante. Desta vez, a divulgação de várias listas também visa aumentar ainda mais a autoconfiança nacional. Além disso, é uma forma de dissuasão para o mundo. No dia seguinte, às 10 da manhã, a Comunicação Social Nacional apresentou a mesma imagem em telemóveis e televisões. A imagem continha algumas palavras. Lista de bilionários mundiais. No canto inferior direito, também era apresentado um anúncio a cada meia hora. Neste momento, os bilionários de todo o mundo receberam sucessivamente a notícia de que a comunicação social oficial chinesa iria divulgar a lista dos 10 maiores bilionários do mundo. Todos estavam intrigados. Nenhum dos 10 primeiros bilionários mundiais é chinês. Divulgar a lista só aumentará a popularidade de outros. Mas por que fazer isso? Todos aguardavam silenciosamente o resultado, com dúvidas. Aguardando silenciosamente a divulgação dos resultados.